Nosso convidado de hoje é advogado, pesquisador e atualmente diretor executivo do Instituto Alana, uma organização de impacto socioambiental que promove o direito e o desenvolvimento integral das crianças e o cuidado com o meio ambiente. Vamos discutir questões essenciais como os direitos das crianças nas políticas públicas, os impactos negativos da tecnologia no desenvolvimento infantil e a importância do contato com a natureza para o crescimento saudável. Com vocês, Pedro Hartung, do Instituto Alana. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é advogado, pesquisador do direito da criança e do meio ambiente e diretor do Instituto Alana. Pedro Hartung. Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Como vão vocês? Que bom que você veio. Muito obrigado. Bom. Muito obrigado por atender nosso convite, que eu sei que a agenda é complicada, mas eu não pude resistir, porque, assim, o trabalho que o Instituto Alana faz, para mim, é uma matéria-prima ouro, né? E eu vi que você está lá há muito tempo. Eu tô. Nossa, primeiro uma honra estar aqui conversando com vocês em nome do Instituto e de toda a equipe, né, que trabalha com diversos temas e frentes. Mas eu tô lá há quase 18 Agora você setembro, tá lá desde né? 2006. Desde 2006, 17, 18 anos. Exato. Exatamente. Com idas e vindas, né? Para fazer mestrado, doutorado fora, mas ligado... Mas sempre com um vínculo. Ligado ao Alana há 17 anos, desde o primeiro ano da Faculdade de Direito. E o Alana tem quantos anos? Tem 30. Esse ano a gente faz 30 anos de existência. Então você tá mais do que a metade. Pois é. Agora eu percebi isso também. Mais da metade. Mais da metade. Da vida do Alana. É. Eu queria que você abrisse pra gente, primeiro, o que é o Instituto Alana e falasse um pouquinho da tua trajetória pessoal até entrar lá e até hoje. Nossa, a gente tem tempo? Temos, quanto você quiser. O Alana é uma organização brasileira que trabalha pela promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Já há 30 anos, e começou com uma atuação lá no Jardim Pantanal, que é uma área de extrema vulnerabilidade de São Paulo. Jardim Pantanal. Jardim Pantanal, há 30 anos atrás, discutindo o desenvolvimento local, o apoio à comunidade, inicialmente com um trabalho direto de prestação de serviço mesmo, de trabalho conjunto de crianças a idosos. Em 2006, a Ana Lúcia Vilela, que é a nossa fundadora, presidente também, ela começou a discutir um tema, ela é pedagoga. Ah, que legal. E trabalhava nas escolas assim, de elite de São Paulo e, ao mesmo tempo, tinha contato com essa realidade no Jardim Pantanal e começou a olhar para um tema que pouca gente falava na época, que era a discussão do consumismo na infância. Ela fez o primeiro Fórum Internacional Criança e Consumo, e daí nasceu um projeto, o Projeto Criança e Consumo. Foi quando eu cheguei. Cheguei como estagiário e... Com o quê? 18 anos? 18 anos, 19 anos, quando entrei na faculdade de Direito da USP, e vi na parede da faculdade estágio em ONG, Alana, estágio em ONG. Eu falei, peraí, que é isso? ONG eu conheço. Porque tem uma história anterior, né? Eu brinco que com a Alana é uma grande parceria de sonhos, porque a gente se encontrou numa missão de colocar a criança no centro das discussões. Felizmente, no nosso país, não só no nosso país, mas com uma visão quase partilhada em muitos lugares do mundo, a criança é vista como objeto da família. Não, e não tem fala, né? Aliás, você sabe de onde vem a palavra infante, né? Não. Que não fala, infante. Jura? Aquele que não fala. Gente, então nunca tinha me tocado nisso. A gente nisso. naturalizou colocar a criança nesse lugar de não falar, de obedecer, é o famoso cala a boca, moleque, você não sabe o que você está falando. Não se mete no assunto, você não é se criança. mete no assunto, Seja você não um criado sabe disso. mudo. Quer xingar um adulto? Tem até uma fala famosa aí que... Tem. Quer xingar um adulto? O que você faz? Moleque. Não é uma Moleque, coisa assim? para de moleque. deixa de ser criança. Exatamente. Para de ser criança. Para de brincar. Vai trabalhar tudo que é do universo da infância. A gente colocou como algo menor.
Inclusive, para muito adolescente, a gente chama de menor, não é verdade? Exatamente. Aliás, alguns são menores, outros são adolescentes, dependendo da classe, da raça, infelizmente. Exatamente. Mas voltando para o Alana, foi uma conjunção de sonhos, porque eu ouço sobre o tema da infância e comecei a atuar nesse tema desde pequeno. Minha mãe é psicopedagoga, meu pai trabalha com RH, então eu ouvia dentro de casa essas discussões sobre desenvolvimento humano, sobre criança. Pessoas, né? Ambiente, né? E também, eu tenho uma irmã do meio que tem TDAH. Ah, tem. E seu livro, por incrível que pareça, essa é também uma história interessante, seu livro chegou em casa nos primórdios, 2003, Ele 2004. foi lançado em 2003, isso mesmo. Eu acho que foi uma palestra na Unicamp, você deve ter ido. Minha mãe foi assistir, porque minha mãe psicopedagoga fez psicopedagogia por causa da minha irmã do meio. Eu me lembro Foi dessa palestra te até hoje. assistir na Unicamp, Isso comprou esse livro, e essa discussão chegou em casa. Então, esse tema de desenvolvimento da criança, aprendizagem, sempre permeou as conversas do cotidiano de casa. Até que 14 anos meus pais se separaram, aquele trauma, né, familiar, isso também tem a ver com porque eu fui pro direito, enfim. A gente começou a fazer... Minha mãe falou assim, gente, vamos fazer voluntariado. Esperto. Vamos pro mundo, Vamos né? pro mundo. Vamos pro Vamos pro mundo. mundo. Vamos sair do nosso micromundo agora e vamos pro mundo. Eu, uma criança privilegiada, né? Lá de Campinas, que escola privada, clube, condomínio fechado. Apesar de ter uma vivência maravilhosa, meus amigos lá no condomínio, né? Quase de bairro. Quando cheguei nesse espaço de uma ONG que trabalhava pelo combate à fome infantil em Campinas, em uma das maiores áreas de vulnerabilidade social da América Latina, minha bolha estourou. Você falou, tem um outro mundo, um outro universo que eu não conheço. Um outro Brasil, uma outra infância, outra adolescência. Aquilo foi tão estruturante na minha formação que modificou a minha história. Eu fui para o direito por causa disso. Comecei a pensar, o que eu vou fazer? Justiça social? O que é direito? O que eu posso ajudar? Conheci pessoas lá que me deram... enfim... Foi tua mãe que fez essa ponte na época. Ela fez a ponte, mas eu brinco que eu que decidi ficar. Que era longe, minha mãe tinha receio. E eu bati o pé e falei, não, eu vou. Tinha um grupo de jovens, enfim, muito legal. A gente fez muitas amizades. Todo final de semana, durante 10 anos, eu estava nessa instituição. Que legal. Como era o nome? É a Associação dos Amigos da Criança. Associação dos Amigos. Ó, a criança já começou. Já começou. Então, a história é antiga. Fui pro direito, cheguei no direito, comecei a estudar mediação, direito de família, um pouco também impactado pela essa questão do divórcio dos meus pais, que foi muito significativo e eu não entendia como é que pode. Vocês eram adolescentes? Eu tinha 14, 14. Minhas irmãs, eu tenho 5 e 4 anos de diferença, elas já estavam, né, ali saindo do colégio. E isso foi relevante porque eu me perguntava como é que pode uma família que viveu junto colocar a sua decisão como vai ser essa conformação para um juiz. Isso te causou espanto, né? Me causou um espanto, me causou um incômodo. Falei, como é que o direito tem tanta força assim? Por que a gente, não, como família, não pode conversar e resolver isso? E fui para o direito, comecei a estudar isso, mas daí chego num fatídico dia na faculdade e vejo estágio em ONG Alana. E foi daí, fui fazer a entrevista, enfim, toda uma história bonita. E o que significa Alana? Alana, na verdade, é uma junção de 2 nomes, Ana e Alfredo. Ah, tá. Mas a gente... Porque eu tentava falar, onde está a infância aqui? Alana, tá? Então são 2 nomes. São 2 tá? nomes, mas ao mesmo tempo depois a gente descobriu que Alana também, no Havaí, é oferta, oferenda. Que legal. E, sem dúvida, o Alana é uma oferta, uma oferenda para o mundo, para que a gente possa olhar para as crianças de outra maneira. Sim. Olhando as crianças como prioridade absoluta, que é colocar as crianças no centro das discussões, e, ao mesmo tempo, olhar as crianças como sujeitos de direitos e também, uma coisa que pouco se discute, sujeitos relacionais. Porque na família, muitas vezes, as crianças não são ouvidas. Elas não são vistas como um interlocutor de relação. Sendo que para a gente ser humano, a gente precisa do quê? Se relacionar. Se relacionar. Pergunta e resposta. A gente precisa tratar a criança como um sujeito, como um interlocutor. Que são mesmo, né? E são, e talvez sejam um dos maiores interlocutores que a gente ainda não percebeu. Crianças são muito disruptivas, né? Elas subvertem a realidade. Tem um grande
amigo e quase um pai, que é o Severino Antônio, que é filósofo da educação e da infância, e ele fala que as crianças são grandes Guimarães Rosas. Exatamente. São grandes poetas, filósofos, cientistas. São grandes pensadoras da realidade humana, porque subvertem o que já existe. A ordem do pensamento que a gente já se adaptou, né? Isso é fantástico. Você entender o ponto de vista de uma criança, porque a gente se esquece, né? E a gente, de certa forma, vai eliminando a infância de nós mesmos. Essa brincadeira que a gente começou, né? Cala a boca, moleque, você não sabe o que você está falando. Para de ser criança, cresce logo. Isso vai limitando a gente, matando essa infância, dentro da gente, inclusive, o que vai tirando manifestações essenciais do ser humano. Eu brinco que criança não vai ser alguém. Ela já é. Já é. E essa condição de ser já é uma contribuição das mais importantes para a humanidade. Não existe humanidade sem infância. E não existe sociedade sem criança. E a gente está limitando essa participação das crianças na sociedade de várias formas. Tem um movimento de child-free spaces, não sei se eu vou falar aqui. Hotel que não recebe criança. Sim, que restaurante que não recebe criança. No avião que tem que ter um espaço reservado. Gente, o que está assustando tanto a gente? Que não pode ouvir um choro, que não pode ouvir uma voz mais alta, que tem quase que um medo de ser desafiado nesse silêncio. Que silêncio é esse? Que não é silêncio, né? Assim, porque a gente estava outro dia no avião e uma criança começou a chorar. Isso para mim é super tranquilo, assim. Eu ainda olho para ver se dá para ajudar alguma coisa. Aí eu comecei a ver a reação do pai. Cala a boca, cala a boca. Aí eu falei assim, gente... Mas o pai estava constrangido, né? Não era por ele, assim. Não era porque o filho não podia chorar. Aí eu só sei que a aeromoça foi muito hábil. Ela chegou, posso ajudar? Quer que eu esquente a mamadeira? Tá. E eu vi gente fazendo assim... Mas estava vendo filme, estava comendo, estava fazendo... Não estava num silêncio meditativo, reflexivo, nada. Era tipo assim, está incomodando a minha diversão. Não, e mais uma vez olhando a criança como um incômodo. Exatamente, um incômodo. Sendo que para a criança aprender a conviver, ela precisa se relacionar. E ela precisa, inclusive, desenvolver o que a gente chama de controle inibitório, a função executiva, enfim, de como entender que ela vive em sociedade, regras, quais são os limites. Né? Onde que eu posso... Ela só vai saber se ela pode parar. Treinando. Ou se ela estiver ali. Como que ela vai reconhecer que aquele ambiente ela tem que ficar quietinha, no outro ela pode falar? Se ela fizer a prática. Exatamente. E viver aquilo. E como é injusto, né, a gente não perceber isso, porque coloca uma placa num estabelecimento, não aceitamos criança, como muito hotel tem feito e restaurante. Troca a palavra criança por mulher, por negro, por gay. Qualquer coisa. A gente ia ficar totalmente revoltado, não é? Por que a gente não fica revoltado quando a gente trata a criança dessa forma? E você está falando uma coisa que sempre eu percebi, isso quando... A gente vai para a área de crianças que foram abusadas e, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Por isso, né? A criança é um objeto, inclusive para ser usada. Exatamente. Né? E ela não em tem geral, poder de por pessoas muito próximas, até pais mesmo. 80% da violência sexual no Brasil é dentro de casa. Exatamente. E as pessoas falam, não, foi alguém de fora. Não foi, não. Foi, pode não. até ser também. Os dados a mostram. minoria, com certeza. Mais de 80%. Alguém que está muito intimamente com essa criança. E aí eu fico olhando, tipo assim... não sei se você está acompanhando o caso da menina que foi estuprada no CTI pelo pai. E aí foram dizer, a mãe mostrando, ela falou, ele é bom pai, ele paga as contas. E as mulheres mostrando a imagem. E aí depois, e foi muito interessante que elas começaram, as enfermeiras, a perceberem, porque quando ele entrava, e ela entubada, o batimento cardíaco dela é a 199. Isso é batimento de desespero, de animal em fuga, de animal totalmente estressado. E teve alguma coisa que ele questionava por que teria que ter mais privacidade dentro do CTI. Como nos CTIs adultos a gente tem aquelas cabinezinhas, ele questionava isso dentro do CTI pediátrico.
Infelizmente, essa é uma É realidade surreal que isso. muitas crianças enfrentam no Brasil. Muito. A gente vive uma epidemia de violência sexual e exploração sexual. Contra a criança. O Brasil é infelizmente, um dos primeiros países nesse sentido. E essa epidemia é uma epidemia que a gente tem que colocar em primeiro lugar para combater. Porque tem raízes culturais, Muito. mas também tem raízes de organização de como a gente está lidando com a denúncia. A gente não denuncia, a gente trata familiar como... e coloca a mão, passa a mão na cabeça. Ah, não, a gente trata como algo de menor gravidade. Eu sempre falo isso. Se acontecesse com você, adulto, é até palmada que o pessoal fala, né? Que é uma palmadinha. Tudo bem, a gente tá numa relação de profissional aqui de trabalho. Você fez alguma coisa que eu, como chefe, não gostei, ou você, como chefe, eu fiz uma coisa que você não gostou. Você vai lá e me dá uma palmada pra eu aprender. Não existe. É aceitável? Não. Por que é aceitável com a criança? Por que é aceitável esse tipo de violência sexual ou psicológica com a criança? Por isso que essa conversa é tão importante hoje, porque colocar a criança num devido lugar que mostra a gravidade do que é ser criança. Não, e uma situação de violência com criança repercute pro resto da vida. É uma cicatriz que muitas vezes vai sangrar. E Uma a cicatriz cultura, que vai sangrar. cultura nos coloca naquele lugar de que a criança é um mundo imaginário, ela não tem fala, ela inventou. Ninguém dá o poder da fala, ou sequer de vamos investigar. Não, isso não é real. Porque imaginário. A gente tem quase uma preguiça, porque não é só a fala da criança, é a nossa escuta. Qual é a nossa escuta sensível? Qual o meu interesse sobre essa escuta? Uma escuta sensível, uma escuta até elaborada para conseguir entender como a criança está falando. Porque a criança não fala como adulto. Ela fala de outras formas. Ela, inclusive, traz outros elementos. A gente que tem que treinar a escuta, uma escuta sensível. E agora, olhando para um lado mais positivo dessa dimensão da fala e da escuta da criança, o próprio Severino Antônio, ele fala da escuta poética da infância. A gente olhar para as infâncias como um elemento que tem a dimensão de dar caminhos e luzes para a nossa própria vida humana. A infância, ela traz um conhecimento, um significado e até mesmo uma dimensão da existência que pode nos curar. Não é à toa, né, que a gente, quando vai para terapia, quem faz análise ou quem vai para terapia, o que a gente fica olhando? A infância. A infância. Porque ali tem elementos fundantes, estruturantes de quem nós somos. Por isso a importância de colocar as crianças no centro, inclusive das políticas públicas e regulatórias de um país. O Alana tem esse papel, né, de traduzir os conhecimentos da pedagogia, da psicologia, da educação, de várias ciências, inclusive da neurociência, neurociência mesmo. Que hoje são claros em afirmar o que a pedagogia e a psicologia, desde Piaget, Vygotsky, Skinner, Bronfenbrenner, que eu amo, que é esse psicólogo social que olhou para o contexto da criança, né, para essas diferentes círculos no entorno da criança, para transformar isso em política pública. Por que a gente não tem políticas públicas que realmente coloquem a criança no orçamento? Essa é uma demanda que a Alana faz lá em Brasília, nos estados, municípios, governantes, vamos colocar a criança em primeiro lugar? Você está falando uma coisa, Pedro, porque isso é uma falha de todos os governos que já tiveram no Brasil. Não adianta fazer essa coisa de jogar a conta para lá, joga para cá. Foi aqui, o meu não foi. Nenhum governo foi efetivo em fazer isso. E isso tem reflexos, né? Com certeza. No orçamento, se a gente pega o histórico do orçamento destinado a políticas públicas de crianças e adolescentes no país, infelizmente não reflete a importância que a gente está conversando aqui. Se é o período mais importante da existência, infância é isso, a neurociência mostra isso. Que o cérebro, vocês sabem, né? A cada segundo tem 1 milhão de novas conexões durante a infância. Especialmente, né, os primeiros 1000 dias, mas a primeira infância de 0 a 6 anos, ela é estruturante. Inclusive... Semeando fazer todo o significado para a vida toda. Não, e todas as capacidades, inclusive cognitivas ou socioemocionais. Não sei se as pessoas sabem qual é o pico de plasticidade cerebral para a capacidade do córtex visual auditivo. As pessoas, quando eu conto isso, se chocam. 3 meses de idade. Um bebê.
Uhum. Um bebê que as pessoas acham que só tem que trocar fralda, dar de mamar. Que não está vendo que nada, não não está sendo estimulado por nada. É nesse momento que a gente tem que olhar para esse bebê e tratá-lo como interlocutor, conversar, sorrir, dar estímulos como natureza, algo fundamental, diferentes estímulos sonoros, visuais, enfim. Colocar esse bebê em contato com o mundo natural e o mundo das pessoas. Então, olhar para isso como política pública é fundamental. Não foi à toa que em 1988 nós tivemos o quê? A Constituição, né? De 87 a 88. Exatamente. E a grande discussão ali foi como que a gente vai colocar isso na Constituição? E a gente conseguiu. Talvez um dos artigos mais bonitos que eu já li em constituições do mundo inteiro, tá? Pesquisei, fui pra fora, li várias constituições, acho que do Brasil é aquele orgulho de ser brasileiro, sabe? Que a gente tem que ter. O texto tá lá. Tá lá, que é maravilhoso, que é o artigo 227 da Constituição Federal, que diz o quê? Que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes. Olha que texto maravilhoso. Ele detalha os direitos e tem direitos específicos de crianças, como direito à convivência familiar e comunitária, direito de serem colocados a salvo de toda forma de violência, exploração, negligência e opressão. Mas o bonito desse artigo, além disso tudo, é que ele primeiro diz que é um dever compartilhado. De todos. Não é só o meu filho que importa. Interessante que isso traz um pouco a cultura indígena, né? Totalmente. Não é? Totalmente. Porque essa coisa, o filho é da tribo, né? O filho não é seu. Então, se você vai viajar, eu posso perfeitamente ajudar na educação. As culturas e comunidades cuidados, ancestrais ou de comunidades locais carregam essa sabedoria já há muito tempo. Que a gente foi um pouco... literalmente matando em muitos casos, mas mudando essa prática. No Brasil, por exemplo, quando chegou as reduções jesuíticas no Brasil, foi proibida a adoção entre tribos, que era algo muito comum, e aberto. Era um processo natural, a criança se afeiçoar a uma outra pessoa na tribo e ficar mais próxima dela. Coisa que hoje no Brasil a adoção é fechada, vários tabus, e as pessoas têm essa dificuldade de entender que a criança tem outra história. E tudo bem ela ter outra história, tudo bem ela se afeiçoar e criar novos laços familiares. Mas na dimensão da Constituição, colocar isso de uma responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado, traz um recado que a gente não entendeu ainda. Ainda não caiu a ficha, até porque fica assim, não, você que teve o filho... Quem pariu Mateus, que embale. Esse ditado é horrível. É horrível. É horrível, mas as pessoas falam. Mas mostra mais uma vez... Você que quis ter filho, a responsabilidade é sua. E mais uma vez mostrando justamente essa como a gente absorveu. Essa coisificação, né? Tipo assim, você teve esse embrulho ali, você que carrega esse embrulho. E pior, colocou na mulher que pariu toda a responsabilidade. Exatamente. Tem uma dimensão aí que é um outro grande tema, que é da economia do cuidado, que fala o seguinte, hoje são as mulheres que cuidam. Grande maioria. Inclusive das crianças. Quem que abandona estudo para cuidar de criança ou cuidar de algum ente familiar? Mulheres. E elas estão recebendo para isso? Estão sendo valorizadas para isso? O trabalho de cuidado é invisível. Então é quem pariu mesmo que o embale. Exatamente. E a gente tem que transformar isso. Não é só quem pariu Mateus e o próprio Mateus, eles têm que ser cuidados por todos nós. Tenha filho ou não. Isso é importante, porque as pessoas falam assim, pensa que eu não tenho filho, isso não é um problema meu. Não tem essa responsabilidade, não se meta aqui que não tem a ver com você. Pelo contrário, a Constituição, no artigo 227, diz que nós temos um dever compartilhado. É o meu filho, os filhos dos outros e os filhos que não estão sendo cuidados por ninguém. Que é essa coisa de que, na realidade, somos uma única tribo de seres humanos. Né? Essa coisa de separa para cá, separa para lá... É uma questão geográfica, mas não é uma questão real. E mais do que isso, mais do que uma grande tribo com suas diversidades, eu acho que a gente precisa se entender como elementos de solidariedade, não só na nossa espécie, como para outras espécies. E aí que é uma grande virada. Eu até estava brincando, né, com vocês que hoje eu me considero não só advogado... olha que beleza, gente. Não, isso, olha, eu brinco que todo mundo tem que ter na cabeceira da cama. Essa aqui é a explicação do artigo, né? Depois a gente pode abrir o artigo inteiro na Constituição, que é um grande mapa. Se a gente quiser ser uma sociedade rica de verdade, praticar. Colocar isso na cabeceira, colocar as crianças
no centro. Não é que elas vão virar reis, né? Muita gente confunde isso. Quando fala que colocar a criança no centro, achar que a criança vai mandar, que tem que botar limites, que a criança tem muito direito. Não é sobre isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que colocar as pessoas mais vulneráveis, que têm outras formas de olhar para o mundo, nesse centro de preocupação, vai melhor para todo mundo. Um exemplo claro disso, sabe qual que é? Calçada. Se a gente construir uma calçada boa para uma criança andar, ou para uma mãe e um pai empurrar um carrinho, ela não vai ser uma calçada melhor para todo mundo? Todo mundo. Todo mundo vai se beneficiar disso. Se a gente construir um bairro que vai ter um parque, vai ter uma escola perto, vai ter, enfim, crianças brincando na rua. Saúde. Vegetação. Vai ser melhor para todo mundo? Vai. Por quê? Menos violência. Gente, criança brincando na rua é sinal de saúde da cidade. Criança, a gente brinca no Alana, e quando eu falo brinco, é que eu uso sempre brincadeira no sentido mais grave que existe, que é brincar é bom. Né? Nós não somos homo sapiens, nós somos homo ludens. Quem disse isso foi o sociólogo Huizinga, maravilhoso. Nós somos homo ludens. E quando eu falo, eu brinco, porque eu tô querendo falar de coisa séria. Brincar para mim é coisa séria. E eu brinco muito com essa ideia de que o barulho bom é o barulho de criança. Brincando, até gritando um pouco, interagindo na vida. Se uma rua estiver cheia de criança, essa rua vai ser menos violenta. Com certeza. Então, colocar a criança no centro das discussões, como o artigo 227 já colocou lá, em 88, é inteligente para uma sociedade, para uma família e para um país. E essa é a proposição do Alana que a gente tem defendido há 30 anos. Quer dizer, na realidade, é apostar na infância como um agente de mudança para toda a sociedade, né? Em qualquer lugar. É a estratégia de desenvolvimento. Quem gosta de economia, que gosta de transformar tudo em economia, leia... Dá lucro. Dá lucro. O Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, gente, daí vai discutir lá com ele. Disse que é mais vantajoso para o desenvolvimento econômico você investir na primeira infância, porque os retornos são maiores de qualquer poupança. A cada $1 investido, você tem de 8 a 10 dólares de retorno. Para quem gosta, né? O pessoal da economia, para quem gosta de... 10 dólares. É isso. Investido. Eu invisto $1 na primeira infância, eu recebo como retorno social 8 a 10 dólares. Nossa. Não existe poupança, não existe investimento que traga isso. Que traga isso. Investir na infância é investir na sociedade. Para quem gosta de sociologia, da política, o que for, olhar para a criança é olhar para quem vai tomar as decisões. Com certeza. Quem vai definir a realidade da vida. Então, também é estratégico. Eu brinco assim, mais uma vez, por onde você olha, é mais inteligente. E por que a gente não tem feito isso? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que a gente continua colocando a criança como menor? Como algo que não vale a pena, como algo que tem que se crescer para virar alguém. Vira alguém antes de falar comigo, cresce primeiro. Por que a gente continua assim? Tem pistas importantes para a gente olhar. Fala. Uma delas é a questão da desigualdade de gênero, que colocou o cuidado em cima somente das mulheres. E homens que tomam decisão não se preocupam com isso. Porque não convivem, né? Assunto de criança não é assunto de homem, já percebeu? Já vi Quem isso. que tá no grupo de WhatsApp da escola? A mãe. Quem que tá nas reuniões de pais e filhos? Chama pais, né? É. Eu brinco que a gente devia ter outro nome. A gente já percebe isso devia quando ser a gente mães. vai matricular o filho. O pai fica responsável como responsável financeiro na escola e a mãe fica como a responsável pedagógica. Por que tem que ser assim? Não, e não só isso. E por que a gente não valoriza economicamente o trabalho de cuidado? Isso. O Alana, eu acho que a grande proporção do Alana é uma revolução pela criança e pelo cuidado. A gente voltar a colocar o cuidado no centro das relações sociais e humanas. Esse é o papel base. Esse é o nosso grande missão. É olhar para a vida humana novamente, vida humana e vida de outros seres vivos, com o elemento de cuidado pela vida em primeiro lugar. E valorização, inclusive, econômica do trabalho de cuidado. Quem cuida tem que ganhar melhor que qualquer outra pessoa em qualquer emprego. Se cuidar é o que nos forma, inclusive bons profissionais, inclusive com criatividade, inclusive com grandes CEOs, o que for,
receberam um bom cuidado? Se isso aconteceu, quem cuidou, quem educou? Cuidar, que eu tô falando, inclusive, não só a família, mas... geral. Educadoras, educadores, cuidadores na pré-escola ou na creche. E hoje em dia é o contrário, são as pessoas que menos ganham. São remuneradas. O que não faz sentido algum. Então, existe uma inversão de valor social e valor econômico. Amar, né, que a gente pode dar esse nome também para o cuidado, mas é um elemento relevante de vínculo, de estabelecimento de relação socioafetiva, que a gente chama muitas vezes de amor. Isso é parte da economia. Tem que ser levado em consideração nas decisões estratégicas de um país. Da definição ali, nosso ministro, atualmente, lá da Fazenda. Infelizmente, a gente não tem isso. Agora, esse é um dos elementos. Por que a criança não... Porque a gente não valoriza o cuidado e, portanto, não valoriza a infância cuidada. A infância como cuidada. O valor de uma infância cuidada. E o segundo ponto, que é um ponto fundamental para a gente olhar, é o adultocentrismo. A gente olha o mundo somente com os olhos do adulto. E essa é uma pobreza de vivência, de existência, muito grande. Porque a gente perde a oportunidade de, como uma criança que tem olhos frescos para a realidade, quem convive com criança sabe disso. Consegue olhar um inseto andando aqui na mesa... E se fascinar. Consegue passear no caminho para a escola. Já levou uma criança para a escola? Muita gente fala assim, demora muito andar. Mas se a gente dá esse tempo dela ser criança, que normalmente a gente não dá, a gente vai ver como ela se fascina pelas coisas. E isso, ou como tem um olhar de curiosidade para a existência. Que é a base da criatividade, né? Que é a base da criatividade. Não tem criatividade sem um olhar curioso. Investigador. A pergunta, da onde vem a formiga? Não, as perguntas das crianças são as melhores, gente. Vale a pena a gente prestar atenção profundamente no que as crianças estão perguntando. Porque ali tem perguntas da filosofia. Da onde vem o mundo? Toda criança é um filósofo, né? Toda criança é um filósofo. Que a gente desfaz, que a educação em geral... mata o filósofo e faz uma coisa pragmática, repetidor de padrões, em geral. Com esse olhar adultocêntrico de que só adulto importa. Exatamente. E o adulto que esse funcional, que é o adulto que vai servir para o mercado de trabalho de um jeito específico. Sendo que hoje em dia o que se pede? Criatividade. Exatamente. E só a criatividade se tiver infância. Então, ressignificar esse olhar adultocêntrico que hoje a gente carrega é um elemento, é uma chave para a gente entender uma outra forma de ser gente. Você está falando uma coisa que me despertou aqui, Pedro. Eu acho que os avós têm um olhar, depois, né, de passar pelaquela fase, eu vejo os avós com seus netos se encantar novamente pelaquela coisa do que a criança faz. Outro dia eu estava vendo um videozinho de um avô. A mãe chegou e falou assim, o menino estava com um aninho. Aí falou assim, olha pai, mãe, eu vou botar ele na creche. E ele estava no colo da avó e o avô ali fazendo brincadeira. Aí, como? Você vai botar esse menino na creche? Mas ela falou de brincadeira. Né? Aí, você é louca, essa criança precisa de cuidado. Porque você via nitidamente, mas não me tire essa fonte de vida. E a avó agarrava a criança como se a mãe fosse tirar. Entendeu? Sim. Tão bonito isso, porque os avós têm uma coisa de olhar as crianças com esse olhar que a gente perde no meio do caminho. Porque enquanto eles foram pais, eles de repente não conseguiram. E então, ali é a forma deles poderem viver tudo. É tão maior, as crianças contam com os avós nessa intermediação de um espaço para ser mais criança. Isso é tão bonito que você falou, porque essa intergeracionalidade, né? Que no Brasil é tão forte. Mais uma vez, mais um orgulho de ser brasileiro. Exatamente. Que os avós têm um papel relevante na vida da criança. Em outros países não é assim, não tá? Não é, nada. Inclusive no direito. Eu estudei isso lá fora. Tem decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos que proíbem avô de ver criança. É surreal. Qualquer juiz tentar fazer isso aqui no Brasil. Não passa isso. Porque o avô faz parte da vida. E é tão positivo para a criança conviver com diferentes referências de adulto.
de pessoas. E conviver com os mais velhos é uma saúde tão boa para a criança, porque ela vai ter múltiplas referências de afeto. Exatamente. E de relação, para entender como é que eu posso ser na vida. Não é só meu pai e minha mãe. É outros adultos, outros educadores, outros adultos de referência. Mas tem um elemento também para a gente pensar na questão do cuidado. Porque, no fundo, por que a gente é meio injusto? Às vezes, quando a gente fala de família, eu me sinto, às vezes, até... o que o pai e a mãe precisa fazer isso, precisa fazer aquilo lá. E agora precisa fazer aquilo lá mais. E mais coisa acontecendo. E tela, e internet, e natureza. Tanta coisa que a família precisa fazer sem o apoio adequado. Exatamente. A gente botou um peso muito grande nas famílias sem apoiá-las socialmente e por políticas governamentais. Concordo totalmente. Então, os avós que já passaram por isso, acabam muitas vezes tendo mais tranquilidade e liberdade, porque podem estabelecer esse laço de afeto sem necessariamente exercer o trabalho do cuidado que que as mulheres acabam fazendo. Por isso que é tão importante a gente ressignificar o trabalho do cuidado. Porque só assim as famílias vão ter o quê? Tempo e recurso para olhar para essas coisas que a gente está conversando. É muito injusto cobrar de uma mãe que tem que trabalhar 12 horas por dia, em 2 turnos, pegando uma condução que demora 2 horas para chegar no trabalho, de um lugar para o outro, para quando ela chegar em casa, brinque com seu filho desse jeito, desse jeito, não dê esse VT, não fale isso, não diga deixa aquilo. Sendo que a gente tem uma sociedade que não facilita esse cuidado, que não, primeiro, valoriza e remunera esse cuidado. Em outros países, o que tem acontecido é que ser mãe conta para a Previdência. Que legal. Que ser mãe ou ser pai, você pode ter 1 ano de licença parentalidade, dividida como a família quiser. Então, se a mãe quer trabalhar, o pai fica em casa. Se o pai quer trabalhar, a mãe fica em casa, mas sendo valorizado, com licença paga, remunerada. Países que têm maior desenvolvimento socioeconômico têm licença parentalidade aumentada. Isso acontece nos países nórdicos? Sim, claro, são os grandes exemplos. 2 anos. Dinamarca. 2 anos. Né? Dinamarca, Suécia, Noruega. 2 anos. E a gente acha que é um luxo ficar em casa. É um trabalho. Cuidar de uma criança dá trabalho. Se não está dando trabalho é porque tem alguma coisa errada. Porque dá trabalho cuidar de um ser humano. Então, colocar isso na conta do desenvolvimento econômico de um país ou de uma sociedade é fundamental para permitir que a gente possa ter esses momentos de encantamento. É difícil ter encantamento com a barriga doendo de fome ou com a necessidade de trabalhar todos os dias em 3 turnos, indo o 4º turno da família. Então, olhar como apoio social para essas pessoas, apoio social que eu digo da sociedade, tá? Não é só do Estado. Sim, claro. Apoio comunitário. Claro. Se a mãe não tem uma presença de um outro cuidador, as mães solos, cadê os vizinhos? Cadê a família estendida? Cadê o grupo da escola para dar carona para essa criança e dividir os trabalhos? Porque a gente sempre coloca a culpa no que está faltando ali. Mas cadê a gente que está ali no entorno que poderia assumir esse papel? Assumir um papel que é o quê? Constitucional do artigo 227. Cadê o nosso papel para cuidar dos filhos dos outros? Eu acho assim tão revolucionário, tão necessário isso, e ao mesmo tempo, Pedro, a gente também tem que requestionar o que é ser mãe e pai, né? Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas acham assim, por que você teve filho? Porque todo mundo tem. Não é todo mundo tem. Você vai ter que ser um mestre intermediário entre o seu filho e a sociedade. Então, assim, valorizar o que é ser mãe, o que é ser pai. Não é um peso, é um privilégio que é dado, né? E você pode escolher, mas escolher com consciência. Não tem que ter somente porque é um ato como se fosse um rito de uma passagem. Manada. Até uma expectativa, né, de toda mulher. Se não tem vai filho... no casamento de alguém, né? Eu vejo gente na fila do comprimento. E aí, quando veio o bebê, eu falei, gente, o casal acabou de casar. Sabe, aqui é só para dizer, olha, tudo de bom, força, papapá, que lindo a cerimônia. É só para dizer isso. Aí já vai, quando vai ter neném?
Não, e pior, esperam das pessoas que já saibam como é ser pai ou mãe. Exatamente. Como é exercer parentalidade. Da mãe é pior. Espera que mãe nasce pronta. Não nasce pronta. Essa coisa, instinto materno. Não existe. Não existe isso. E nem filiação nasce pronto. Tem muita gente que fala que a relação paterno, parento-filial, é uma relação de adoção sempre. A gente adota os pais e os pais nos adotam sempre. Sempre vai ser uma adoção. Porque a gente precisa desenvolver essa relação. E a relação se desenvolve pelo cuidado constante, responsivo. A gente brinca troca o bate-bola. Tem que ter uma interação constante. Afetiva. Vínculo. Tem que ter vínculo. Olho no olho. Exatamente. Pergunta, resposta. Isso vai mudar a nossa biologia. Porque a substância que é liberada nessa liga é ocitocina. É o vínculo, né? É o vínculo afetivo. Vínculo. Então tem gente que fala assim... É o Bowlby. Você tem que pegar no colo, dar aconchego, você tem que ter toque, você tem que ter olho no olho. Não vem pronto. E as pessoas não querem aprender. Por que aprende uma outra língua? Por que aprende uma profissão? Cadê as escolas de pais e mães, né? Que a gente poderia conversar sobre isso e trazer para as pessoas essa gravidade que você muito bem trouxe, e essa responsabilidade. É uma atividade fundamental para o exercício, para a vida humana. E vou falar, é mais primitivo que a gente pensa, sabia? Com certeza. Tem pesquisas, sabe aquelas coisas de doutorado que a gente está escrevendo, de repente você cai, aquelas noites afora que você cai num artigo. Onde eu tava? Isso aconteceu, eu estava escrevendo doutorado, eu caí num artigo sobre arqueologia do parto. Arqueologia do parto. Existe esse campo da ciência. Eu não sabia, existe. Pessoas que estudam como é que se deu a questão do parto humano, estudando os ossos e o tamanho da bacia, enfim. E o que é impressionante disso foi que eles descobriram que o fato da gente ter virado de quadrúpede para bípede fez com que existisse um estreitamento da bacia. E o bebê mamífero humano, que em comparação com outros mamíferos fica muito menos tempo na barriga, por quê? Porque se ficar mais tempo e crescer, não sai do canal vaginal. Exatamente. Então, alguém já viu aqui vaca ou cavalo nascendo? Nasce pronto, sai andando e vai comendo. Sai. Ser humano não. Ser humano que a gente tem uma gestação extrauterina, de 9 meses. E isso mostra que existe uma vulnerabilidade maior. Logo, as organizações sociais de comunidade lá na pré-história, que conseguiram desenvolver cooperação para cuidado entre os seus semelhantes, foram mais bem-sucedidos. Foram as que sobreviveram. Ou seja, a nossa evolução humana foi com base no cuidado. E por que a gente esqueceu isso? E no compartilhar. Exatamente. Né? Na divisão de responsabilidade. Mas eu acho que isso foi uma coisa que predominou na humanidade durante muito tempo. Eu acho que a gente começa, não sei, tá? Mas se a gente for ver, isso começou a mudar com a Revolução Industrial, e ali realmente a coisa dissociou. Mas tem muita gente que fala assim, nós atingimos o topo na hierarquia animal na Terra porque temos inteligência. Não foi, é porque cooperamos. Exatamente. Porque como bichinho, nós somos bichinhos muito frágeis. Imagina um bebê humano no meio de uma como é que eu vou dizer, de uma vida selvagem, que a gente não tinha abrigo, não tinha nada disso. Ele tinha que ser protegido pela tribo inteira. Exatamente. Porque senão, querido, qualquer animal, a gente não virou comida dos outros animais. Pensa bem, todos os animais são comidos por outros animais. É Fazem difícil parte da cadeia, né? Da cadeia alimentar. Mas isso porque a gente preservou o tempo inteiro os filhotes. E ao cooperar, a gente conseguiu ter comida para todo mundo. Exatamente. Ao cooperar, eu tenho tempo para desenvolver novas flechas ou formas para caçar, instrumentos. Ao cooperar, eu desenvolvo tecnologia e novos artefatos. Ao cooperar, eu consigo crescer essa comunidade. E a gente esqueceu disso, e você tem muita razão. Grandes especialistas falam que a grande questão dessa mudança social foi com a Revolução Industrial e esse entendimento de que, peraí, eu quero o meu, e eu, numa casa, num prédio de 30 andares, preciso ter a minha furadeira que eu vou usar uma vez a cada 5 anos. Exatamente. E cada um precisa ter o quê? A sua TV. Cada um precisa ter o seu computador. Cada um precisa ter... É mais estratégia eu fazer o quê?
e diminuindo as famílias. E as interações. Que é o que a gente chama de processo de nuclearização das famílias. Vão se tornando nucleares. A avó não importa mais, o vizinho não importa mais, o amigo estendido, a família estendida, os grupos comunitários não importam mais, porque eu quero ter o meu. Que entra a discussão do consumismo, que a gente estava conversando. Isso? Não vive em comunidade, não faz nada. Você está falando isso. Eu me lembro, assim, quando a televisão chegou, e eu me lembro quando teve a primeira televisão colorida, a gente se reunia para ver na casa de quem tinha aquela televisão. Então, eu cresci numa cultura que a gente via novela com os outros e discutia. Tipo assim, o que você achou da escravidão? Escravizaura. Eu me lembro disso, a gente vendo, e a gente fala, que coisa horrível, né? Porque entrava um diálogo junto. Porque entrava um diálogo, a gente assistia com o vizinho, aí juntava as crianças, juntavam as mães, e às vezes os pais estavam chegando, entendeu? Essa coisa que no Brasil tem, essa coisa cultural da novela, que a gente espera que não acabe, mas tinha essa coisa compartilhada. Que gera conversa coletiva, que gera o quê? Comunidade. Que a gente está perdendo, né? Gera comunidade, gera o quê? O que a gente mais busca? Inclusive as redes sociais, elas emulam esse sentimento e por isso são tão boas de captar nossa atenção. O que a gente mais busca? Pertencimento. Exatamente. A alguma comunidade, a gente quer pertencer. Então, se a gente não consegue pertencer estando todo mundo junto, a rede social está te vendendo algo que engana. Não, você pertence a esse grupo, você pertence a esse seguidor, que é tudo uma enganação. Agora, pertencimento e reconhecimento. Reconhecimento no sentido de ser visto pelo outro. Não de reconhecer de poder, dinheiro e fama. Mas eu tô vendo você, eu sei quem você é. Como é que eu vou ver uma pessoa e sabe que ela existe se eu não estou convivendo com ela? Então, essa questão da industrialização que você trouxe, que é uma das grandes raízes, mas essa vida consumista e materialista que a gente tem olhado, e tem pesquisas de um psicólogo de Oxford que aponta que os valores consumistas materialistas acabam impactando nas estratégias de convivência e de valores mais egoístas de como a gente vive em sociedade. Então, esse estímulo desenfreado pelo consumo que a gente tem, achando que o consumo vai preencher um vazio que não preenche, porque você vai ter que comprar de novo. Você está falando isso está tão forte que a gente está vendo pessoas matarem um outro para pegar 20 mil. Para pegar 30 mil. Aí você fala assim, meu Deus, filhos matando pais porque proibiram o celular. É como se fosse o ápice dessa cultura. É uma cultura imediatista. Exatamente. É uma cultura que olha para esse hedonismo, né? Esse prazer momentâneo, imediato, sem se fazer as perguntas do que realmente importa e onde eu vou encontrar um espaço que me dê esse pertencimento e esse reconhecimento. Reconhecimento de ser visto, não de poder. Não, eu tô falando assim, todo ser humano busca isso. É isso. Nós somos sociais, a gente quer a interação com o outro, a gente quer ser amado ou cuidado, a gente quer... isso faz parte da nossa essência. Quer ser gostado. Tem um grande sociólogo alemão, o Axel Honneth, que ele fala que esse reconhecimento... Ele tem até um livro maravilhoso que chama A Luta pelo Reconhecimento. Mas ele usa o verbo... Ele usa até uma discussão interessante, que ele usa o termo acknowledgement, que em inglês tem duas palavras para reconhecimento, acknowledgement e recognition. E sendo que acknowledgement é esse ser visto, e recognition é poder e status. Ele fala o struggle to acknowledgement, você ser visto. E ele fala que essa relação de reconhecimento é tão estruturante que começa dentro de casa, na família, que molda todas as discussões políticas de um Estado, de uma comunidade. A grande disputa que a gente tem política, na verdade, é uma disputa por reconhecimento. Eu quero ser visto. Eu quero ser reconhecido que eu existo. Ei, Estado, governo, sociedade, empresas, eu existo. Me veja. Me olhe. De preferência, me respeite. Isso começa na infância. Se essa infância não for cuidada, não for reconhecida, não se tiver se sentido pertencente, isso vai impactar não só ela como desenvolvimento, mas todos nós como sociedade. Então, a profundidade da infância que a gente está olhando aqui, ela tem um elemento que é estruturante para a nossa vida social, vida econômica, a vida do Estado.
Eu não sei por que a gente... Não como indivíduo. Como comunidade. Como comunidade. Não só como indivíduo. Porque para o indivíduo também é relevante. As dores que a gente carrega, né, e as potências que a gente carrega têm relação com esse cuidado. Com certeza. Mas isso impacta diretamente na comunidade. E é isso que eu ia perguntar. Eu não entendo por que a gente não fez a revolução das crianças ainda. Você usa essa palavra revolução, e eu amo essa palavra. Porque a gente tem que... A revolução que falta é a revolução da criança. É a gente olhar para essa criança, a criança que nós fomos, e as crianças de hoje e de amanhã, e entender essa gravidade. Agora, a gente falou de muitos elementos da humanidade, né? Mas existe uma virada que eu acho que é importante da gente ter com relação à própria humanidade e à própria infância, que tem a ver com algo mais estendido, que é a virada para a natureza. Porque não vai existir humanos, não vai existir infância, não vai existir nem direitos, nem economia, nem sociedade sem natureza. A gente é natureza, mas sem natureza a gente não é nada. A gente é parte dela, mas erroneamente se sente dono. Com menosprezo, como se a gente fosse muito superior. Não somos. Como o Krenak fala muito bem, a gente trata a natureza como almoxerifado. Exatamente. Eu vou lá pegar o que eu preciso, eu vou lá violentar. Ou então sem eu jogo lixo, né, que não me cabe mais, que eu não quero, eu descarto lá de qualquer maneira. E essa virada, que eu brinco, eu comecei a discutir o tema da criança sem pensar muito na natureza, confesso. Entendi. Confesso. Mas o trabalho que a gente tem desenvolvido no Alana com relação à crise climática, biodiversidade, a perda de biodiversidade e poluição, você bateu lá, não tem como. Eu comecei a ver os maiores cientistas do mundo, nos eventos que a gente ia, né, em todas as grandes discussões, falando sobre isso. Isso me modificou de uma forma que hoje, para mim, é a mesma coisa. Não tem como falar de humanidade se a gente não falar de outros seres vivos como a natureza. Não tem como falar, quando a gente está falando aqui de cuidado, sem a gente estender esse cuidado para outros seres vivos, numa teia de vida que vai além do ser humano. Muito além. É a muito teia, além. Né? A grande teia, né? E não sei se você... Aqui no Rio de Janeiro, vocês têm não só, né? Grandes cidades do país que são verdes, que estão no mar, que têm esse privilégio de estar ocupando espaços ao ar livre, já tem essa percepção da beleza e do senso de maravilhamento que a natureza... Eu digo encantamento. Eu sempre toda vez que ligo o carro e saio... Ainda mais no outono, a luz do outono é uma coisa. Outro dia eu dei a volta errada. Em vez de entrar aqui, eu segui, porque eu estava no encantamento de tom de azul, de luz, que eu batendo passei. Com o verde da montanha ali. Isso, a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea. Eu imaginei quando você falou. Eu me perdi. Até foi um dia dessa semana que eu cheguei atrasada. O que aconteceu? Eu falei, nada, nem tive. Tava com vergonha de dizer que errei o caminho, porque não errei. Sua criança tá boa, sua criança tá bem cuidada e está saudável, certeza, olhando para esse maravilhamento. E a natureza faz isso. E hoje a gente tem expandido e até olhado para isso, para superar uma visão antropocêntrica da realidade para uma visão ecocêntrica da existência. Não sei vocês, sabe quando a gente fala de gente, me dá tudo é sobre o ser humano, tudo é sobre as nossas dores, tudo é sobre... Lógico que não tem como fugir porque a gente é ser humano. A gente pensa, e a gente tem a nossa análise, a nossa cosmovisão, a nossa lente é humana. Será que a gente não pode experimentar ter outras lentes? De outros animais, de outros seres, né? De outras plantas. Isso é muito bom, né? De modificar nossa cosmovisão, como você muito bem falou, da cosmovisão indígena, de olhar para a natureza como parte de quem a gente é, e quase como a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso aí ia ajudar muito no processo de julgamento, de tudo. A gente sair da nossa lente e enxergar na lente do outro. E de outros animais. A gente virar um pouco a árvore. A gente ia ajudar muito. Essa coisa, né, que o humano faz, tipo assim, somos o único animal inteligente. Que besteira.
Que besteira. Você olha a inteligência da árvore, que se comunica com outra por raízes. Gente, e aí você olha como a raiz se distribui, é como a circulação sanguínea se distribui. Não é possível que as pessoas não entendam que tem uma matéria. E os neurônios? E o pulmão, que é igual às raízes, igual às ramificações? Igual. Aí você fala assim, gente, é tudo a mesma coisa. Só está envelopado de uma forma diferente. E vou falar, a ciência está com a gente. Com certeza. Quem ouve essa conversa pode achar que é uma coisa... Não Olha, hoje as maiores ciências do desenvolvimento humano de saúde mostram que banho de natureza faz bem para a saúde de todo mundo. Com certeza. Até tem alguns que falam assim, vitamina N, vitamina natureza. Tem um cara chamado Richard Louv que ele fala num livro A Última Criança na Floresta. Ele fala que a gente está vivendo de um Nature Deficit Disorder, que é o déficit de natureza. Isso tem impactado as crianças, porque as crianças estão ficando cada vez mais confinadas dentro de 4 paredes. Não conhece os bichinhos. Não conhece bicho, não conhece planta. Não conhece até fruta, não sabe que o leite vem da vaca, não sabe que o nome... A gente fez um documentário um tempo atrás no Alan chamado Muito Além do Peso. E perguntava para as crianças se ela conhecia fruta ou marcas de salgadinho, de ultraprocessados. Salgadinho eu sabia todas. Agora, o que é um mamão? O que é uma melancia? O que é um melão? Não sabia. Não sabe. E isso é natureza. Eu não tô falando só da gente ir pro mar, ou... Muitas pessoas não têm condições, inclusive. O fruto da natureza. Olhar pro cotidiano que tá cheio de coisas que a gente não presta atenção. E não olhar... e a gente acaba se, focando na gente mesmo, no ser humano, esquecendo que a gente depende de uma rede de vida. A nossa água, o que a gente come, o que a gente respira. Não é a gente que produz. Não é a gente que produz. Até quando que a gente vai ficar negando que a natureza, ela tem que ser... Ela que mantém a gente vivo. Ela é parte da gente. Ela estava aqui muito antes da gente. Muito antes. Não precisa nada. A gente é uma das expressões dessa natureza. Mas como você muito falou... Vocês já viram o Professor Polvo? O documentário? Maravilhoso. Você vai me questionar que aquela polva... na verdade é uma mulher, É uma fêmea. É fêmea. Aquela polva não é inteligente? E desenvolveu uma coisa afetiva com ele. Então, um fato. E hoje as pesquisas de plantas... de animais, a gente voltou, né? Ainda bem que a gente teve um ressurgimento agora de estudos ecológicos e de várias áreas, inclusive na filosofia. Tem muitos filósofos, tem um que eu amo, que é o Emanuele Coccia. Ele escreveu A Vida das Plantas, um livro, para mim, um dos mais belos atuais que eu já li, e ele fala dessa sabedoria das plantas, que para ele são a espécie que mais foi bem sucedida, porque ela ocupou o mundo inteiro. Com certeza. E as plantas têm funcionamentos muito sofisticados. De conversa entre a floresta, de uma planta num canto a 1000 quilômetros conversar com o outro no outro lado, para mostrar que não somos nós os inteligentes. Essa inteligência que a gente pensa que a gente tem um outro tipo de vivência que é muito mais interessante para o quê? Para a manutenção da vida. E tem uma coisa, né? Se a gente for ver bem... Tudo que a gente, entre aspas, criou, a gente copiou da natureza. É cópia. É cópia. Por que a gente não pode dar o crédito? Por que não pode admitir? Entendeu? E outra, as nossas grandes inspirações, você falou do senso de maravilhamento, né? Ou de encantamento. É lindo. Eu gosto de uma outra palavra também. Sabe qual que é? Alumbramento. Alumbramento. Eu tenho uma lista de palavras que eu gosto. Que você que tá. Eu fico coletando. Entendi. Alumbramento tá nessas tops. Palavras, porque é isso, esse senso do susto, do maravilhamento, do deslumbrar. Se alumbrar. Alumbrar. Que é a sombra, que quando a luz é revelada, você... É a máscara grega, né? Do Eureka. Cai o queixo. Isso, quem faz conosco é a natureza. Seja a natureza humana, ou seja a natureza de outros seres vivos. Não é à toa que as maiores inspirações do ser humano... Onde está? Quando Newton entendeu a realidade... Onde ele estava? Embaixo de uma árvore caindo. Exatamente. Isso sem falar em toda a dimensão das tradições religiosas do mundo. Todas. Do cristianismo. Onde Jesus pregou? Nos montes. Onde Buda se elevou? Embaixo da figueira.
todas as grandes tradições, inclusive indígenas, olham para a natureza com um senso de maravilhamento, porque foi a criação, não foi? Exatamente. Tudo vem dali. Aliás, os rituais, você pede uma imagem de céu para as pessoas, o que elas vão descrever? Verde, com árvores. Você pede elementos de felicidade na infância. Se você fechar o olho agora e pensar numa imagem feliz da infância, normalmente está relacionado com a natureza. Com certeza. Então ela tem um poder de conexão, de pertencimento, propósito e reconhecimento muito além do ser humano. Dá para encontrar pertencimento, reconhecimento e propósito em meio à natureza. Quem está dizendo isso não sou eu. Não. Você está falando os maiores filósofos. Você está falando isso, eu estou lembrando aqui das crianças autistas, que quando você percebe muito cedo e joga para esse contato de natureza, água, sujar pé, sujar de fralda, eles desenvolvem que você depois, o déficit, você transforma um autista grave num leve. Ou então, um moderado num leve, ou um leve sem nenhum tipo de deficiência. Entendeu? Quanto mais precoce você joga nesse contato, né? Porque tem gente que fala assim, mas o menino tá na lama. É para ficar na lama. Questões de hiperatividade também. Uhum. Só a natureza dá conta da natureza animal, feroz de uma criança. Né? Outra coisa. Isso aqui é um bom exemplo, gente. O que é isso aqui? Reto, certo? Uhum. A gente pode caminhar na reta. Aliás, a gente caminha só em reto hoje em dia, né? Os pisos retos. Existe reta caminhável na natureza? Não. A reta é uma invenção humana, essa reta aqui, ó. A natureza, ela é cheia de curvas, de subidas e descidas. Isso, inclusive, para o desenvolvimento do corpo humano, é fundamental. Você não desenvolve... Pois é, motricidade fina, a motricidade também, né, dos membros superiores e inferiores. Labirinto. Não existe desenvolvimento do equilíbrio sem se desequilibrar. Exatamente. E se uma criança só anda em piso reto, ou acolchoado de EVA, porcelanato, o que for, ela não vai desenvolver motricidade e equilíbrio. Tanto que as pesquisas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria ou a Sociedade Americana de Pediatria são unânimes em afirmar que o contato com a natureza para a criança melhora a questão da atividade, diminui a obesidade, e sobrepeso, que é uma crise no mundo. 33% das crianças estão com sobrepeso ou obesidade. E brincar na natureza deixa ela mais ativa, ela gasta mais energia, o que tem benefícios, né, para o corpo muito importantes. Miopia. Autorregulatório. Toda a discussão de desenvolvimento de doenças, né, ou de questões. Eu sou míope. Passei muito tempo lendo em casa, quando era criança, e pouco meus olhos, que é um músculo, se desenvolveram com a diferença de profundidade, de cores, etc. Um terceiro ponto, o brincar livre, não estruturado que a natureza promove. Quem subiu uma árvore sabe que você pode subir a árvore de vários jeitos. Estimula a criatividade, estimula diferentes regiões, textura, pátio, equilíbrio, formas de subir, solução, né, de problemas. Menor caminho ou caminho mais seguro. E para cada faixa de idade, né? Antigamente você sabia, essa forma que eu faço exatamente. Melhor. Você fazia cálculo de risco. Pois é, né? Que hoje todo mundo tem medo, né? Não pode deixar. Não pode. Tem leis, em São Paulo, gente, tem leis que proíbem crianças subir em árvore em parque. Que é um absurdo. Essa interação, né, da criança. Como é que você protege algo que você não ama? Como é que você ama algo que você não conhece? E a melhor forma de você conhecer é convivendo. Por isso que no Alana a gente defende uma educação baseada na natureza. Com certeza. As escolas têm que ser revolucionadas. A gente precisa de verde, não dá para ter mais EVA e concreto. A gente precisa tirar os concretos da escola. Tirar outra coisa. Que raio de sala de aula, aquele retângulo com todo mundo assim, as pessoas têm que se ver. Porque, assim, eu só vejo meu coleguinha de lado. Só, o de trás. E eu odeio os outros que estão lá para trás. Eu não vejo, eu não interajo. A experiência da aprendizagem 360, imersiva na natureza, ela é muito mais perene que qualquer atividade feita numa lousa ou num caderno. Você aprender a matéria imerso numa experiência.
Isso tem questões neurológicas, porque a gente tem 20 mil pontos de inputs espalhados pelo corpo, na pele, enfim, que vão gerar conhecimento. E se eu estou só estimulando uma visão, um sentido na sala de aula, eu estou perdendo a chance de ter uma experiência de corpo do conhecimento. Então, crianças aprendem melhor na natureza. Muito melhor. Até matemática. Afinal, gente, Pitágoras, Newton, os grandes gênios. Não me lembro que eles tenham telas. Eles estavam na natureza. E você já notou? Qual foi o último gênio para você, Pedro? Assim, da humanidade, que a gente possa citar. Pode citar qualquer um, não tem certo ou errado. Para mim, uma pessoa que me inspira profundamente, são duas, mas por motivos semelhantes. Tanto Gandhi, que é a força da paz ativa contra a violência, inclusive de um Estado, conseguiu libertar um país do tamanho da Índia contra o peso colonial da Inglaterra. E com a força da paz. Ser pacífico dá muito mais trabalho do que ser violento. E eu acho que eu tenho quase um compromisso de treinar o músculo da paz constantemente. Entendi. E o segundo é o Janusz Korczak, que é um médico judeu polonês, que foi um médico das crianças, né? E o grande pai dos direitos da criança no mundo. E ele morreu com as crianças numa câmara de gás na Polônia. Ele tem livros maravilhosos, como, por exemplo, o Diário do Gueto, que ele conta a experiência de cuidar dessas crianças órfãs de pais que já tinham sido mortos pelo nazismo, e traz uma cultura que, para mim, é uma das mais profundas na relação com a criança, que é a cultura democrática. Ele foi o criador da pedagogia democrática, de trazer a decisão sobre a vida, sobre a realidade da vida para as crianças. Ele tinha uma escola, um espaço de cuidado, que quem decidia sobre os professores, eles faziam assembleias cotidianas com a criança, para discutir com os alunos o que deve ser feito na escola, como é que a escola tem que ser regida, quem são os professores. E as crianças podiam cobrar dos professores, tendo um senso de cidadania desde a infância. E ele, ao mesmo tempo, trouxe até essa dimensão do cuidado para a morte. Ele trabalhou, sabendo que ia ter um destino trágico com as crianças, ele marchou, né, com 100 crianças para a câmara de gás, e ele trouxe essa profundidade da vida e da morte para as crianças de maneira muito bonita, ensinando uma peça do Tagore. Então, para mim, esses dois gênios trazem uma dimensão para mim de genialidade humana, de respeito à dimensão humana e de respeito profundo para a dimensão da criança. Muito bem, os dois são do século passado. Não é isso? Eu fico pensando se vamos ter espaço para que novos gênios se façam, porque eu acho que o gênio também ele vem de dificuldade, de resiliência, de coragem, de criatividade disruptiva, né? Eu fico tão preocupada se a gente está formando, não gênios no sentido de, vou fazer um telefone, QI, né? Ou QI, essa ideia. Estou preocupada com isso. Gênios que inspiram, entendeu? Inspiradores, nesse sentido de inspiração. E eu fico preocupada porque eu acho que está diminuindo. Porque não tem tempo, porque as telas ocupam, né? Sugam o tempo todo. E quanto mais, por exemplo, as pessoas... Você fala uma coisa, uma das coisas mais legais é você fechar os olhos deitado na natureza. E ficar ouvindo vários barulhos. E, ao mesmo tempo, tem uma hora que você se hipnotiza com aqueles vários barulhos, você começa a ouvir os seus barulhos, né? Aí você saca, tipo assim, eu pulso, né? Porque tem gente que fala assim, meu coração tá batendo. Eu falei, ótimo, você tá ouvindo, era pra ouvir sempre. Porque sinal que há muito tempo você não tá conseguindo parar. A pessoa não consegue parar pra poder, sabe, ouvir o seu coração bater. Porque aí fica espantadíssimo quando ele bate, porque tá ouvindo, porque só ouve quando ele tá em taquicardia. Porque ele bate o tempo todo. E essa coisa... E tem uma pulsação na natureza também. E tem uma conversa na natureza que a gente precisa aprender a ouvir. E tempo de qualidade na natureza, inclusive para criança, sem estrutura, sem brincadeiras estruturadas, mas tempo livre de brincar. De observação. Inclusive dentro da escola,
é fundamental, de observação, contemplação. A gente contemplar a natureza como esse espaço de inspiração. Se até na Gênesis, Deus descansou o último dia, né? Segundo a tradição, judia ou cristã, descansou o último dia para contemplar, isso é fundamental, você parar um tempo da sua vida e contemplar a natureza como espaço de transcendência, inclusive. Ir além... O que é transcendência? Ir além de você mesmo. Com certeza. Você não está sozinho nesse universo. Tem um filósofo, Joshua Heschel, judeu muito maravilhoso, que ele fala que a base de qualquer religião ou de transcendência para qualquer divindade é o que você já bem falou. É o sense of wonder, que é o encantamento, né? O maravilhamento, alumbramento. E isso traz benefícios para a saúde, comprovado em pesquisa, que a gente, esse sense of awe, né, que eles falam, que é de exatamente isso. Você, todos os níveis de estresse, de inflamação diminuem, cortisol diminui, tem até questões dos sprays das árvores que ajudam a relaxar o corpo e te dão esse senso de pertencimento, esse senso de você tá numa dimensão que vai além de você, e isso nos dá paz. Quando a gente vai além da gente, quando a gente sai da nossa bolha, voltando ali para... Exatamente, da bolha do começo da tudo. conversa. Quando a gente sai da nossa bolha, quando a gente vai pro outro, e esse outro não só humano, mas esse outro ser vivo, outra vida, a gente acalma, a gente entende que a vida não é só sobre a gente. Não só sobre gente, é sobre também outros seres vivos. Outras formas de estar no mundo. Outras formas de se entender. E isso, para mim, eu vou falar agora de uma experiência pessoal, é muito pacificador. É muito reconfortante. Dá um... Respira. Sabe, ontem eu tava andando em meia natureza, com o privilégio de andar em meia natureza, e tive essa sensação de que tá tudo certo, porque a vida é muito maior do que eu sou. E isso traz um senso de pequenez que traz pra gente um senso até de propósito, de perspectiva de vida. E de que, seja como for, tem uma organização tão maior do que a minha vida, que é a hora que você entrega, de alguma maneira, sabe? Eu também vejo isso. Quando eu tenho algum problema assim, em geral aqui no Rio a gente vai para a beira do mar, né? E aí você fica olhando aquilo me hipnotiza, assim. Isso acabava de ficar no banquinho, né? Aquele movimento, aquele barulho, aquela coisa, do tipo assim, seja como for esse troço aí, essa onda tá batendo, independente de mim, vai continuar batendo. O sol vai nascer amanhã, eu estando aqui ou não. Aí eu falo, gente, então esse problema vai se resolver. E o sol vai nascer amanhã de novo. E vai tudo acontecer. E não depende de mim, entendeu? Porque eu vejo tanta gente, tipo assim, mas eu não posso isso, eu não posso aquilo. Que importância é essa que está se dando? O mundo não precisa de você. O mundo até fica muito feliz se você ajudar o mundo a ser melhor. Mas ele não necessita de você. Deixa eu te avisar. Essas pessoas mais ansiosas, mais controladoras, eu me lembro que eu falo, admite que você não tem controle sobre nada. A partir daí você vai começar a ter menos ansiedade. Porque não depende, o sol vai nascer, independente de você querer ou não, ele vai se pôr, independente de você querer ou não. E isso é lindo. A pessoa, mas como é lindo, tá fora do meu controle. Exatamente por isso. E a vida continua. Sempre. E reconhecer que a vida vai além da gente, permite que a gente possa passar para uma outra fase, que é atuar pela vida. Exatamente. E não mais por você ou descendentes. Essa coisa egoísta. E essa coisa violenta. Com os animais, com as plantas, com as crianças. Trocar essa cultura de violência que a gente tem, entre nós, inclusive. Sim. A gente não tem cuidado uns dos outros. Não. A gente tem violentado por palavras, violentado por ações, violentado por uma série de formas. Quem pensa de forma diferente? Quem age como de forma... Como se fosse inimigo. Não dá mais, gente. Não dá tempo. A estratégia necessária é cooperação. E esse discurso de ódio é tão burro, assim, é contra todo mundo, não leva a nada, né? Leva à destruição. A destruição. E de nós mesmos. E aí nós não vamos precisar de um incêndio, um dilúvio, ou nada disso, a gente vai se destruir. Porque a gente reclama de coisas que a gente amontou na nossa própria cabeça. Exatamente. Como a violência.
essa violência que a gente tem propagado de várias formas, vai nos destruir. Vai. Se a gente não mudar para uma cultura de paz, para uma cultura que coloca o cuidado no centro, uma cultura que coloca a natureza como espaço de vida. E de todo mundo, né? E de comunidade. Todo mundo junto, num espaço... Não é a gente para voltar, todo mundo no meio da floresta. Quando a gente fala isso, as pessoas pensam nisso. Não é isso. Não é isso. É pra gente lembrar que tem uma vida para além da nossa vida. E a gente construiu uma forma de respeitar essa vida. Que já estava aqui antes da gente chegar. E vai que continuar. Vai continuar muito bem se a gente for embora. E se a gente não se destruir, para a natureza vai ser se a gente não espetáculo. resolver esse equilíbrio, esse desequilíbrio que o ser humano causou na ordem natural da vida, a gente vai ser expulso desse planeta. Na realidade paraíso, é isso. Literalmente, seremos expulsos do paraíso. Essas grandes histórias, né, seculares, já apontam muita coisa. Já apontam muitos elementos da nossa realidade que a gente tem que ficar atento. Exatamente. E ressignificar, ou na verdade, voltar para um prumo de cooperação entre todas as espécies, né? Essa irmandade entre todas as coisas, pessoas, animais, seres vivos, ela é fundamental porque ela vai permitir que a gente possa restaurar um equilíbrio. Um equilíbrio que é dinâmico, um equilíbrio que tem uma série de... punjante, é vida, né? É vida, a gente estava falando disso, é Eros. A vida se impõe. É impressionante. Não é a vida humana, não. A vida se impõe. Sempre. Sempre. E a pergunta que a gente quer estar de qual lado? Da vida ou da morte? A gente quer estar do lado da vida que vai defender políticas, direitos, organizações sociais, orçamento, vida em comunidade, pela vida das crianças, das plantas, dos animais, que olhem para essa realidade profunda da cooperação, ou a gente vai continuar destruindo, violentando, objetificando, que a gente falou que está... Objetificando, realmente. Pessoas, animais, plantas... tratando como se nada fosse. Exatamente. Objeto do meu desejo, prazer, o que eu faço o que eu quiser. Não pode. Essa relação respeitosa com a vida e todas as vidas está no cerne dessa revolução do cuidado. Exatamente. Falou tudo. Bru, vamos pro nosso repórter Pipim? Vamos. Pedro, o repórter Pipinho. Aí, Pipinho. Aí, já foi Pipinho. Direto. Olha, o Pipinho é esse cérebrozinho feliz. Meu filho. Tá com versão verão ainda. A gente ainda não botou ele no inverno. Tá com bonezinho óculos escuro. E ele dá voz à comunidade Ser Humano Sustentável. É uma comunidade que nós temos, onde agregamos pessoas que gostam do conhecimento e do autoconhecimento. E não importa o seu nível de estudo, às vezes ali tem médicos, tem educadores, mas tem pessoas que buscam o conhecimento como um todo. Para fazer melhores escolhas. E fazer melhores escolhas e ter uma vida melhor. Então eu tenho certeza que eles vão foram adorar o episódio de hoje, mas eles já conheceram você um pouquinho mais, como eu e a Ana, quando a gente teve o prazer de convidar. E aí 2 semanas antes da sua vinda aqui, nós apresentamos o seu conteúdo a eles. De uma forma que eles não vão lá e passam a seguir. A gente pede a eles que só passem a seguir após o episódio. Então, eles fazem perguntas em cima de falas ou de conteúdos que você... Eles viram lá no Alana e no seu. E no seu, tá? No seu caso, foi os 2 ali. O Alana e o seu próprio conteúdo da sua página. Então, tá bom? Podemos? Vamos lá. Primeiro, como as mudanças climáticas afetam especificamente as crianças no Brasil e em outras regiões vulneráveis? E quais medidas podem ser tomadas para protegê-las? Falamos bastante. Excelente essa pergunta. A gente foi profundo nela. E, sem dúvida, as mudanças climáticas que a gente tem vivido afetam especialmente, mais gravemente, crianças. O que a gente viu no Rio Grande do Sul, por exemplo, as crianças não foram vistas. Elas perderam casas, perderam os brinquedos, material escolar, as salas de aula fechadas. Elas são sempre as mais afetadas, inclusive pela própria vida, porque são mais vulneráveis. E isso no mundo inteiro.
grandes crises ambientais ou climáticas, eventos extremos que a gente chama, acabam impactando as crianças de maneira mais gravemente. E por isso que elas têm que estar em primeiro lugar nos planos de contingência, de adaptação, que a gente fala de adaptar as cidades, as escolas. E outras regiões vulneráveis, porque a gente fala muito de criança e infância, mas criança e infância não é um conceito monolítico. Tem múltiplas as infâncias, especialmente no Brasil, que é um país tão desigual. Muito. Dependendo do CEP onde você está, da raça que você tiver, do gênero que você tiver, você é mais sujeito interseccionalmente a violências. Isso é dado. Muito mais vulnerável. Isso é dado. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é uma impressão. Ciência, não é uma impressão. Então, crianças negras, meninas, em situações, em áreas periféricas, por não ter saneamento já, por estar em casas que são muitas vezes em áreas de risco, acabam sofrendo impactos maiores desses eventos extremos gerados pelas mudanças climáticas. O que é uma mudança climática? É que a gente está tão avançando nas emissões que mudou o perfil do clima no mundo. Isso faz ter mais eventos extremos, como tufão, enchente, seca. Isso vai ficar cada vez mais frequente. Comum. E isso impacta as crianças, o seu cotidiano, numa fase, como a gente já falou aqui, tão fundamental do desenvolvimento humano. Então, colocá-los em primeiro lugar é fundamental. Como que a gente pode fazer isso? Orçamento, estratégias para fortalecer as escolas. E a gente tem apostado no Alana o projeto Educação Baseada na Natureza. O que significa isso? Mudar 4 grandes pilares. O currículo, para falar sobre o que a gente conversou aqui. Tirar as crianças da sala de aula, levar elas para a natureza, para elas aprenderem. Pode ensinar uma matemática fora de uma sala de aula. Claro que pode. História, matemática. Para viverem realmente aquela realidade da história, da geografia. Brincar de ser Newton. Exato. Desemparedar. Olha o solo. Desemparedar. E assim, exatamente, brincar seriamente de ser esses grandes cientistas. A gente precisa desemparedar as crianças. Então, no currículo, também a gente precisa mudar a infraestrutura das escolas. Se você entrar numa escola, parece mais prisão do que uma escola. Aliás, eu fiquei sabendo, porque a gente tem uma produtora de cinema no Alana, né? Fiquei sabendo que se você quiser gravar um filme hoje sobre prisão, sabe onde eles fazem o aluguel? Em escolas. Escola. Tem coisa mais tenebrosa públicas, que isso. Isso mesmo. Você usar uma escola para simular uma prisão. Simular um sistema penitenciário. Porque tem grade, não tem verde, não tem... Você vai... O sol torrando e as crianças num cimentão. Só pedra. Só paredes. A gente tem que tirar o concreto e colocar verde, colocar água, colocar, enfim, elementos naturais que vão melhorar a sombra, vai trazer mais elementos de saúde, né, de vivência, vai diminuir o calor, vai drenar melhor a água nessas escolas. As escolas vão ser menos afetadas por esses eventos climáticos. Um terceiro ponto fundamental, mudar a comunidade no entorno. Ter mais parques perto de escola, perto das casas. E o quarto ponto, mudar a cidade. Plano diretor, gente. Como é que a gente vai proteger as crianças das crises climáticas se não mudar a forma como a gente vive? Se não mudar como a gente se organiza no plano diretor de uma cidade? Colocar a criança no capítulo. Eu desafio aqui, quem estiver ouvindo, vendo, conhece pessoa da sua comunidade, vai discutir o plano diretor e colocar um capítulo sobre criança, sobre natureza, sobre a importância de ter mais verde, de a gente esverdear as escolas, as comunidades e as cidades. Tem pouco. Muito bom. Muito pouco. E tem pouco, inclusive, onde precisa mais. Exatamente. Porque quanto mais pobre ou mais periférico... Precisa mais dessa... Tem pesquisa mostrando em São Paulo que quanto mais periférico, menos árvore. Menos árvore. Mostrando a desigualdade, inclusive de acesso às proteções ambientais. Então, por isso que tem que discutir plano de cidade, de orçamento. Para onde vai? Toda a questão de zeladoria, de plantas, né? Infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura verde numa cidade, ou azul. Vamos libertar os rios também na gente. Saber que tem enchente porque o rio foi o quê? Soterrado. Em São Paulo, tem bairros que tem 70 rios que passam por cima, tudo concreto. É óbvio que vai dar enchente. BH também, né? Aquelas enchentes que tiveram em BH uns 3 anos atrás, porque BH é todo passando o rio embaixo. Pois é. Né? Então, assim, e entra governo e sai governo, novamente, não estou aqui falando disso ou daquilo. Não se faz nada. No próprio Rio Grande do Sul agora, é claro que o volume de chuva foi bárbaro, e teremos cada vez mais isso,
Mas alguma coisa falhou ali naquele sistema de Dix. Alguma coisa falhou. Não me diga que aquilo estava tudo funcionando 100%. Tanto que começaram a ligar tudo depois. Não, falhou. As bombas não funcionaram. Exatamente. Porque não tinha manutenção. Porque não se investe nisso. Não tem manutenção. Não se investe nisso. Agora, uma coisa importante. Tem uma crise anterior que a gente discutiu bastante aqui. Que é a nossa desconexão com a natureza. Exatamente. A gente não sabe que passa um rio embaixo da... A gente não... Como é que eu vou... A gente falou disso, né? Como é que eu vou proteger algo se eu não estou conectado a esse algo? Se eu não amo, se eu não conheço? Do meu pensamento. Não faz parte. Da minha cosmovisão. Do meu conhecimento, né? Se a gente se mede somente pelas coisas que o ser humano fez, a gente não vai prestar atenção na natureza. E tem uma coisa que você está falando fantástico. A gente é do tamanho do que a gente conhece. É isso, Se eu não conheço, o meu mundo não passa pelo rio que passa debaixo da minha cidade. Por isso, colocar as crianças em contato com a natureza, ou uma escola, uma educação baseada na natureza, é permitir que a criança conheça, se conecte, estabeleça vínculo, que é pro resto da vida. Colocar a criança na natureza desde pequena é permitir que ela seja, no futuro, uma grande protetora Com certeza. desse ambiente, mas também, já no presente, se beneficie para o desenvolvimento da saúde dela, desse contato com a natureza. Porque a natureza nos cura. Ela possibilita que a gente desenvolva, e a criança especialmente, uma série de elementos bons para o desenvolvimento humano, como a gente falou, mas também com esse vínculo de afeto com outros seres vivos, com a biodiversidade no seu entorno, que saiba os nomes dos passarinhos. Eu vi um vídeo maravilhoso. Crianças indígenas sabem mais de 150 nomes de passarinhos. E o canto delas. E o canto de cada um. Reconhece. Exatamente. O canto de cada um. As crianças da gente, da cidade, não sabem nem que perda de conhecimento. Tudo é passarinho. A gente não conhece biodiversidade no nosso país. É a maior do mundo e a gente não sabe dar nome para os passarinhos, para os insetos. A gente não conhece o que está no nosso entorno. Exatamente. Próximo, Bru. Quais são os principais desafios em garantir a saúde mental das crianças e adolescentes? Olha, a gente vive num mundo de policrises, né? A gente tem muitos desafios, dependendo da infância, quando a gente for das múltiplas infâncias, tem muitos desafios de saúde mental. Seja a própria pobreza, a fome, são desafios de saúde mental que afetam o corpo e, portanto, a mente. A formação. A formação, a violência. Como é que eu quero que uma criança estude se tem uma guerra deflagrada? Balas perdidas numa comunidade. Como é que eu quero que uma criança se dedique ao desenvolvimento se ela não tem acesso à natureza perto de casa? Como é que eu quero que uma criança diminua a ansiedade se eu estou o tempo inteiro clicando ela em elementos que o design é feito para gerar ansiedade? É um design persuasivo. Para gerar compulsão. Para gerar compulsão. Que é mais que ansiedade. Gente, é uma o que está nas nossas mãos ansiosa. e nas mãos das crianças são cassinos. Exatamente. As pessoas não perceberam. A gente transformou os cassinos na palma da nossa mão. São elementos de cassino, eles chamam de loot boxes, né? Que elemento daquele, sabe, do... Para ficar pegando a sua atenção. Então, quando a gente discute digital e telas... Mas você está falando isso, tem uma coisa mais grave. Um dos aplicativos que está tendo acesso a crianças já estão botando jogos para crianças. Jogos mesmo. E assim, ninguém está percebendo. Está entrando como de graça. Tá? Só que tem que você tá fazendo jogadores compulsivos nessa idade que teriam que estar sendo inspirados e conhecendo muitas outras coisas. A natureza, o tempo. E sem roubar a atenção dessas crianças e adolescentes por um tempo que é tão fundamental, que é o tempo da infância. A gente está roubando as infâncias das crianças, deixando elas sozinhas no mundo digital e deixando elas num design que foi feito de serviços e produtos que não foi feito para elas. Foi feito para gerar compulsão. Para gerar essa ansiedade. Essa necessidade daquilo. Não é à toa que a saúde mental dessa geração de crianças e adolescentes está tão comprometida. E, na verdade, é uma saúde do corpo. O corpo está parado. O corpo não está na natureza. O corpo está comendo sem a consciência necessária, sem o acesso a produtos e serviços não ultraprocessados. Ou seja, para cuidar da mente, a gente vai ter que cuidar desse direitos de crianças e adolescentes. Agora, o que vocês podem fazer? Acho que é uma pergunta que pode vir de maneira positiva. Procure a natureza no seu entorno. Seja uma formiguinha andando num pequeno espaço que você tem, seja a janela, um espaço de céu que você tenha.
Toda criança tem direito de ver estrelas, de olhar para as estrelas e entender que tem algo muito além dela. De ela se inspirar com as luzes que começaram lá há bilhões de anos, que talvez nem existam mais. E esses pensamentos da natureza podem ajudar muito nessa lógica de saúde mental, na saúde do corpo. Então, dedique um tempo diário de natureza, tome vitamina N todos os dias. Vitamina N, exatamente. E proporcione para a sua criança, para a criança que você conviva, esse espaço. Tem muitos pediatras, inclusive, que têm receitado natureza. Exatamente. Botaram na família, receita, né? Literalmente, na receita. Dose de natureza. O que é muito positivo, porque vai possibilitar que a gente possa ressignificar esse cotidiano da criança. É importante. Então, olhando para a saúde mental, vamos olhar para o que está no nosso entorno. O que tem capturado a nossa atenção e a nossa mente. Você está falando uma coisa, assim, sempre nunca me justificou na cabeça por que não tem super-heróis crianças. Porque crianças precisam ser inspiradas. E por que super-herói é sempre lá na frente? O adulto. Né? Se você também não inspirar, o que vai inspirar é isso aqui. Né? Esse adultocentrismo, né? O que vai inspirar são pessoas, e a gente sabe que existem pessoas que inspiram muito positivamente, existem outras pessoas que inspiram a consumir droga. Tornam aquilo uma coisa, um status dentro de uma comunidade. Né? Ou tornam o inspirador, tá cheio de joia, tá cheio de ostentação, inspirando que as crianças querem o quê? Eu quero aquilo quando crescer. Ele é o poderoso, ele que dá todas as regras aqui, eu quero ser igual a ele. Tem que... Exatamente. Então, assim, falta isso, super-herói infantil. E que a natureza também seja esse espaço de inspiração. Que seja o cenário do super-herói infantil. A força desse super-herói vem da natureza. E eu vou brincar aqui seriamente, que seja a própria natureza. Exatamente. Com a força dos passarinhos, que a gente valorizar a beleza que é cada uma das dimensões de outras vidas, né? E a gente voltar a se inspirar, porque a gente se inspira. As músicas, as músicas mais belas certamente foram inspiradas na natureza, seja humana ou seja de outros espaços. A ciência, como a gente falou, a filosofia está ligada à natureza. Então, essa inspiração, a gente precisa retomar o espaço da natureza como esse compromisso, né, de inspirar as crianças. Não é só soltá-las, mas é inspirar. Você tem uma obrigação de inspirar. E trazer a natureza de volta para as escolas, para as comunidades, para as famílias. E a gente se encontrar de novo nesse espaço. Em conjunto. Não só em espaços fechados, de ar-condicionado, e que não tem esse encontro que dá tempo pra gente ser humano e ser vivo, na verdade. Né? Tá falando algo tão legal. Quando eu era criança, o Alto da Boa Vista, que é um lugar aqui que é uma estrada que passa dentro da Floresta da Tijuca. E a gente fazia piquenique no Alto da Boa Vista. Então, eram os espaços que a gente ficava com os adultos, a gente corria ali com as crianças o dia inteiro. Eu nunca mais vi o tal do piquenique. Cada um levava o bolo, levava não sei o quê, cada mãe levava uma coisa. E aquilo era diversão de domingo, de sábado. Olha, esse é um bom movimento, hein? Pra gente voltar aqui. Restaurar os piqueniques comunitários. Os piqueniques comunitários. Cada um leva uma coisinha. Não fica pesado pra ninguém. Não, e o que você tá falando, às vezes quando a gente eu adorava, vai dar uma orientação a um pai, né? Uma escola de pai, como eu posso conduzir? Mas aí eu vou gastar. Gente, um piquenique, você faz lá, cozinha o ovo, leva a frutinha. Que gasto você vai ter para brincar num parque? Ou então eles falam assim, mas é inseguro. Mas se forem 20 famílias... Não vai estar. 20 famílias, todo dia, criança brincando na rua, é a solução para a segurança pública, tá? Quanto mais gente na rua, cuidando da rua, todo mundo junto, eu diminuo. Menos a gente vai ter. Menos vai ter violência. Certeza. Exato. E quanto mais natureza, mais saúde, inclusive mental. Sim. Com certeza. Próximo, Bru. Você pode falar sobre os desafios e a importância de garantir acesso à justiça para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade? Olha, o acesso à justiça, a garantir que crianças e adolescentes sofreram algum tipo de violência ou uma violação dos seus direitos tenham acesso a remédios adequados, seja pela justiça, seja pela comunidade ou pelo próprio Estado, é fundamental para que elas parem de sofrer. Né? Então, uma criança que sofre uma violência sexual, como a gente falou, tem que ter acesso à justiça garantido.
né? Tem que ter os mecanismos para acessar a justiça e afastar o perpetrador e garantir uma proteção, garantir uma proteção dela como vítima, de um apoio psicológico adequado. Pedro, eu vou te dizer, o judiciário tem que ajudar. Também acho. Pelo seguinte, tem que tornar os processos mais rápidos. Uhum. Não criticando, mas querendo que melhore, né? Por exemplo, a mãe que descobre que o pai está abusando da filha, e é bem comum. E fala, não fala isso porque sua avó vai infartar. Eu já atendi gente assim. Sua avó tá velhinha, se ela souber que seu pai, então a gente fica assim. O que acontece é que tinha que ter um poder de justiça que afaste. E se essa mãe é cúmplice desse pai, vai se afastar dessa mãe também. Mas aí é aquela coisa, não, porque ela é mãe. Não, ela não é mãe quando ela concorda que a filha tem que se calar. A partir do momento que você faz uma denúncia, alguma coisa... E por que essas crianças, se não tiverem alguém da família, alguma coisa que prove ser pessoas, né, bacanas, por que não pode entrar na linha de adoção para pessoas que estão loucas para dar amor? Para dar amor. Olha, esse problema especialmente, a gente tem que olhar de várias formas. Eu tô falando assim, eu sei que... de várias formas. Primeiro é que, sim, temos que punir os agressores, mas ao mesmo tempo a gente tem que proteger a vítima. Com certeza. E olhar para a vítima em primeiro lugar. E garantir que a rede de garantias de direitos de crianças e adolescentes funcione. Mesmo. E tem, inclusive, recursos. Por isso é tão importante falar de orçamento. Para que a psicóloga, o assistente social, seja do fórum, ou seja da rede de garantias, do CAPS, do SUAS ou do SUS, possam garantir que essa criança esteja sendo cuidada e o cenário familiar esteja sendo bem avaliado, que a gente chama de parecer psicossocial. Tem que estar presente ali. Um juiz, um promotor, uma promotora, não pode tomar uma decisão sem ter um parecer psicossocial. Não pode vir da cabeça dele, do que ele acha sobre o caso. Tem que ter embasamento de laudo para mostrar, olha, está acontecendo isso. Ali? O profissional que foi ali, enxergou verdadeiro. Porque o juiz não vai ali para ver o cenário. Não, e ele tem que confiar nos seus profissionais e garantir uma formação adequada para que tenham bons pareceres psicossociais. Ao mesmo tempo, o encaminhamento, que é o que você tocou. Como é que eu encaminho isso? Infelizmente, no Brasil, a gente tem poucas opções para encaminhar. Ou destituir o poder familiar e vai para um abrigo. Ou leva muito tempo. Ou vai para uma adoção. Tem as casas lares e tem um modelo que eu acho bem importante, uma família acolhedora. Que é quando você... É lindo esse projeto, gente. Procurem saber, porque a gente tem que espalhar pelo Brasil inteiro. Que é você ter a chance de você receber uma criança por um período e ser uma família... Enquanto está sendo resolvido todo aquele processo. Para a criança não ir para o abrigo. Porque é horrível ir para o abrigo. Porque é lá... Não, você está sendo abandonado 2 vezes. E assim... Minha referência sumiu. O abrigo não é uma referência. Não é referência. Respeito muito todas as trabalhadoras. Todo respeito, as pessoas que estão lá, que trabalham, que fazem um trabalho fundamental. Mas a gente sabe que o melhor espaço para uma criança estar é um espaço de família. Que ela possa ter aqui o adulto de referência, as relações, né? Olho no olho, acordar à noite, que ela ter alguém para chamar. Segura. Que ela tenha essa vida, esse cotidiano, essa rotina de família social tão importante. Então, por isso, vamos espalhar pelo Brasil a possibilidade de ser família acolhedora. Porque dessa forma, eu consigo ter o tempo necessário para olhar para o caso e entender qual é o melhor caminho. Porque família é complexo. Perfeito. Às vezes eu consigo... A mãe está apoiando o pai agressor, mas eu consigo achar uma tia... Consigo achar uma vizinha, uma madrinha. E por aí tem soluções que a gente tem que ser mais aberto. E mesmo se for para adoção, porque se não tiver nenhum jeito, se a mãe for cúmplice, o pai é o agressor, não tem outra família estendida. A família também tá ou não tem tudo. família estendida. Quando vai para adoção, é muito importante que a gente possa ter um processo respeitoso com a história dessa criança, com quem ela é, e permitir que a criança possa ser muito bem cuidada nesse processo. Tem um instituto que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, um Instituto Fazendo História, que conta a história dessa criança, registra para que ela possa ter esse senso... A validação dela. De quem ela é, para onde ela foi, qual foi a história dela. E isso é fundamental para esse senso de pertencimento e reconhecimento que a gente conversou tanto. Então, para olhar esse acesso à justiça em diferentes dimensões, a gente tem que entender que cada um vai cumprir um papel. E um papel que é compartilhado de cuidado. Então, vai ter o juiz, a promotora... o oficial de polícia. Seria o lar temporário.
O acolhimento. A família, né? A família de transição, acolhedora. Então, cada um vai ter um papel. E esse papel tem que ser com o horizonte de colocar o melhor interesse da criança em primeiro lugar. Que normalmente não Sempre. Não. Até para adoção. Quem adota muitas vezes está pensando na satisfação do seu interesse de ser pai e mãe. E não da criança que está ali. Infelizmente. Aquela criança pode ser perfeita para o seu desejo. Mas para ela... não vai ser bom. Ela só quer um lar. Então, o convite de acesso à justiça, na verdade, é permitir que a criança possa ser cuidada por todos nós, pela rede de garantias de direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Quem faz parte? Todo mundo. É escola, hospital, polícia, promotor, defensoria, seja promotor de criminal, juiz de criminal, o que for, todo mundo tem uma responsabilidade com relação à criança. E isso é importante para garantir esse acesso à justiça. Perfeito. Eu estava vendo aqui que isso hoje em dia funciona muito bem com pessoas ligadas a pets, né? Uhum. Resgata e tem o lar temporário. Tem várias pessoas que ficam por um tempo até ser conseguir definido. Chegar realmente. Tá, nesse processo. Mas o mesmo deveria acontecer mais. Não, o acolhimento, né? O lar de acolhimento. Muitas vezes a gente tem mais proteção de pets ou de... Concordo. Do que quando a gente olha para a criança. Aliás, isso historicamente. Nos Estados Unidos... Uma das primeiros casos numa corte de proteção da criança foi uma lei... Eles usaram a lei de proteção a animais. Olha como a criança ainda é vista. Que derivou para a criança. É tão forte esse adultocentrismo. Tem um sociólogo argentino chamado Eduardo Bustelo que ele fala que a relação mais desigual numa sociedade não é gênero, não é raça, não é classe. É a criança. Apesar de todas serem fundamentais nesse peso de desigualdade. É a relação do adulto com a criança. Uhum. O adulto está acostumado a tratar a criança com violência e não ser responsabilizado por isso. Está acostumado a não olhar para a criança, não garantir justiça para ela, porque acha assim, ela vai crescer. Ela vai crescer. Vai esquecer. Isso faz bem para ela. Não, vai esquecer. Dá casca. Dá casca nada. Vai Depois esquecer. vira tudo adulto... Dá cicatriz. Não dá casca. Nossa, excelente. Dá cicatriz, não dá casca. E cicatriz que muitas vezes nem fecham. Não fecha. Pode sangrar. Muitas vezes sangra. De vez em quando abre. A gente, quando eu atendia, nossa, toda criança abusada é uma cicatriz que de vez em quando sangra. Por mais bem resolvido que esteja. Sangra. Vai sangrando menos, mas sangra. Próximo, Bru. Como a inclusão... Sou eu. Ah, tá. Sou eu. Não, eu acho a gente se troca. Vai você. Não, então vai, desculpa. Como a inclusão digital pode contribuir para a educação e o desenvolvimento das crianças? E quais são os desafios para garantir acesso igualitário à tecnologia? Gente, essa comunidade tá boa, hein? Só pergunta Eles boa. Bem. Não, tô impressionado. A gente falou... Tem muito psicólogo, muito sociólogo. Isso é muito importante, essa discussão sobre o digital nas nossas vidas. Porque veio para ficar, né, gente? Não tem volta. Não tem volta. Esse negócio, vamos melhorar o que temos. De que forma a gente pode fazer isso Exatamente. Melhor. E também garantir tempos de desconexão. Se desconectar do digital para conectar a outras coisas. Isso é fundamental. Inclusive, o grande debate se escola tem que ter celular. E que a grande consenso está se formando é que não. Que escola é o espaço de vivência, da sociabilidade das crianças e adolescentes, de entender outras formas de estar no mundo. É quase um safe place, né? Que eles chamam de um espaço seguro, para que a criança possa estar focada ali em outras dimensões do desenvolvimento. Despertar para outros olhares. Outros olhares, outras relações, etc. E quando a gente fala de inclusão digital, é garantir que todas as crianças, inclusive as mais pobres, possam ter acesso às revoluções que o digital trouxe. Tem coisas muito positivas, como essa que a gente está nessa mesa. Com certeza. E muita gente vai ouvir, a gente poder acessar conteúdos, conversar com pessoas do mundo inteiro, entender que a gente não está sozinho numa comunidade específica, a gente vai se identificar com várias outras pessoas. A própria inteligência artificial, a possibilidade que ela tem, por exemplo, de superar obstáculos sociais de pessoas com deficiência. Crianças com deficiência, com tecnologias assistivas, que vão poder personalizar a educação, olhando para o desenvolvimento de cada uma delas. Então, por exemplo, crianças que têm uma neurodiversidade, por exemplo, ou que têm formas de expressar e entender um conteúdo de formas diferentes, se eu tiver tecnologias assistivas que dialoguem com ela naquela questão, no ponto fraco e na potência que ela tem, gente, isso é um apoio sensacional para a educação, para os professores, para as escolas. Então,
vai vir ainda muita coisa boa do digital, só que a gente tem que garantir que as crianças que não têm acesso a essa revolução possam ter. Crianças com deficiência, crianças em situação socioeconômica de vulnerabilidade, crianças que muitas vezes não conhecem como funciona, porque eu preciso ter aula. Eu preciso ter o que a gente chama de mídia, educação para uso das mídias. E não só do uso que a gente chama de uso funcional das mídias, que normalmente as escolas estão preocupadas no uso funcional. Exatamente. Como aperta, como é que faz, como é que programa. Lógico que isso também traz elementos de compreensão e consciência do uso. Mas uma coisa fundamental é uma educação para o uso crítico da mídia. Não tem como vencer as famosas fake news ou qualquer outro que a gente chama de informação não confiável se eu não tiver uma educação de uso crítico. Fazer perguntas, será que isso é verdade? Onde que eu acho onde isso é verdade? Onde estão as fontes? Onde começa? Onde eu pesquiso? Como eu pesquiso? Será que é pesquisando no TikTok que muitas crianças... Vocês sabiam hoje que... Não sei se pode falar assim no... Pode, sem problema nenhum. As crianças pesquisam no TikTok. Hoje é. Sim. Não é nem mais no Google. Eu pesquiso no Google. Não, TikTok. Nós. TikTok. Nós, as crianças no TikTok. Será que... Como é que eu vou ter acesso a fontes confiáveis? Se você não ensinar isso, o processo, né? O processo filtrar tem que ser fácil, como é o TikTok. Exato. O que eles dão uma aula muito boa é o design. Uhum. Eles têm, gente, psicólogos, antropólogos que desenvolveram esse design persuasivo para o uso. Será que a gente não pode desenvolver um design educativo? Exatamente. Um design protetivo? A gente fala no Alana, um design que coloca os direitos da criança. É o direito da criança por design. Tem que ser atrativo. Senão, não funciona. Exato, mas a gente pode usar essa mesma inteligência que foi desenvolvida, mas com valores que permitam o desenvolvimento integral, o desenvolvimento para tudo isso que a gente conversou, que inclusive coloque limites por default, né, por design, do tempo de uso, que tem estímulos que a gente chama de nudges, né, incentivos. Você já olhou o céu hoje? Entendi, as recompensas. As recompensas. Já olhou o céu hoje? Só vai funcionar se você der uma volta no seu quarteirão. Só vai funcionar se você der uma volta pela sua casa. Ou quem não, né? Porque questão da segurança, etc. Mas tem incentivos que desenvolvam hábitos saudáveis. E a gente tem que botar essa turma que desenvolveu para fazer a coisa pró-criança. Pró-criança. Não para roubar o tempo. Pró-vida. Pró-vida. Exatamente. Para todos nós. Para todos nós. Mais uma vez, uma internet, aplicativos, plataformas boa para as crianças, vai ser melhor para todo mundo. Vai trazer. É verdade. Próximo, Bru. Quais foram as principais mudanças nas leis de proteção à criança no Brasil após a Constituição de 1988? Não, essa aí então tem que responder, que a gente já conversou, hein? Qual que foi o artigo da Constituição? 227. Exatamente. É o artigo de cabeceira, hein, gente? A gente tá estudando. É o artigo de cabeceira. Todo mundo vai ter que ter. Vai dar uma olhada no artigo 227. E ali tem tudo, assim, bem destrinchadozinho, bonitinho. E qual que é a beleza dele? Qual foi a grande mudança? A gente saiu do Código de Menores, que via a criança como menor, que precisa ser apreendida. Vocês sabiam disso? Não, esse de infante, esse... Nossa, não tinha me tocado. Não, e o menor, olha que doido, no Código de Menores. Já viram na imprensa, às vezes, usam o menor foi apreendido. Parece um objeto, o menor foi apreendido. Que coisa estranha, né, de falar de criança. O artigo 227 mudou. A gente não usa mais menor, tá? Nem no direito, nem na imprensa. Fica a dica para todo mundo aqui. A gente não usa, não é técnico usar menor. A gente fala criança e adolescente. Simples assim. Ou adolescente ou a criança. Dependendo da idade, mais ou menos. Simples assim. A gente quer trazer humanidade para essas pessoas. Não transformar em algo menor, que ninguém tem que olhar. Então, essa mudança do Código de Menores para o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi fundamental, porque trouxe essa visão de que são sujeitos de direitos e sujeitos relacionais. Merecem respeito. Na Constituição, no artigo 210, tem o direito a respeito. O que é isso? Serem consideradas, serem vistas, respeitadas, ouvidas. Em consideração, que ela fala. Ouvidas de forma sensível, como a gente falou. Não é só fingir que ouve. Não é aquele que a mãe tá no celular e fica... É parar e falar assim, nossa, mas olha que ideia que você teve sobre o mundo. Onde você pensou isso? Você pensou isso? Gente, façam perguntas para as crianças. E elas respondem. Elas respondem, depois façam novas perguntas.
fazer uma pergunta não custa nada. Aliás, tem pesquisas mostrando a importância de conversar com a criança para o desenvolvimento da linguagem. Não existe linguagem sem conversa. Nem a Universidade de Washington fez isso. Colocou bebês de 9 meses na frente de telas e interações físicas com pessoas em segunda língua, inglês e mandarim. Bebês que tiveram essa conversa com a pessoa de mandarim por telas não desenvolveram mandarim. Na área do cérebro ligada à mesma área do inglês. Com 9 meses tem o córtex auditivo. Enfim, a linguagem está muito presente ali. Pode ser... tem efeitos para a vida inteira. Pareia temporal, né? Naquela transição. Com bebês que tiveram a experiência presencial, o efeito durou mais de 2 anos, 3 anos, quase a vida inteira, esse repertório de um outro fonema que o mandarim é para o inglês. Mostrando que a interação linguística é mais do que auditiva ou visual. Ela é corporal. Ela tem dimensões de encontro que vão muito além de um som ou de uma imagem. Então, é fundamental a gente ter esse olhar de relação com a criança. A gente já falou bastante sobre aqui, mas essa foi a grande mudança. E o artigo 227 inaugurou o que a gente chama de doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, olhando para a criança de forma integral. E com vários direitos no entorno dela. E inaugurou a prioridade absoluta, que é colocar a criança com prioridade absoluta no centro das decisões da família, da sociedade e do Estado. Só falta a gente efetivar isso, né? Colocar em prática. E, gente, vai ser o que você muito bem falou, uma revolução. Tem que ser. Talvez seja o que precisa. É o que falta da criança e da natureza. Exatamente. Talvez seja isso, realmente. Próximo, Bru. Como a sociedade pode combater erotização precoce e adultificação das crianças devido à mídia e à publicidade? Como a sociedade deve atuar para reduzir a violência contra crianças e adolescentes? São duas perguntas, São duas perguntas, né? Vamos na primeira. Vamos na primeira. Tem relação, inclusive, né? A gente falou. Tem. Muitas vezes a violência ocorre porque a gente trata a criança como objeto ou como se adulto fosse, então eu posso fazer o que eu quiser. Que erotização nada mais é do que isso. A erotização precoce é você pular uma etapa fundamental do desenvolvimento, que o Freud chamava de período de latência, né? Que é para ela focar a energia dela para o desenvolvimento do próprio corpo, de outras habilidades socioemocionais e cognitivas. Você antecipa isso ou pula essa etapa que vai ter consequências para o desenvolvimento dela. Além de facilitar ela ser objeto. Exato. Além de você facilitar a violência contra ela, porque você muitas vezes não deu as ferramentas necessárias para ela também se autoproteger. Exato. Por isso que a educação sexual, inclusive nas escolas, é fundamental como autoproteção. Não é educação para o sexo, não é apresentar. Gente. Não é a proteção. É para evitar o sexo que seja transgressor, agressivo, que torne aquela criança refém. Autoproteção. A conversa é sobre autoproteção, inclusive sexual. Exatamente. A criança conhecer e se proteger contra essa epidemia que ocorre dentro das famílias. A escola, muitas vezes, é o espaço que se descobre isso. E por isso é tão importante. Então, reduzir a violência. O que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro mudar essa cultura machista que ataca muitas mulheres e acaba muitas vezes violentando as mulheres desde... No Brasil, quais são as vítimas de estupro? Crianças, mulheres. Meninas. Sexo feminino. Meninas, não são mulheres, são meninas. Meninas, a grande maioria. A grande maioria até 13 anos de idade, 50% até 5 anos. Porque não fala. Não se fala assim. Sim, fala, exatamente. Tem mais dificuldade de expressar isso e demora-se maior tempo, mas fala. A gente acabou de falar. Exatamente. Fala assim e não é escutada. Exato, perfeito. Nessa época não é escutada, exatamente. Então, primeiro mudar essa cultura. Segundo, a gente garantir formas de proteção adequadas em todos os espaços de convivência da criança. A gente ficar atento, gente, denunciar. Então, se você da família sabe, denuncia. Diz que 100 tá aí para isso, é um telefone, um canal de denúncia. As escolas têm um dever também de observar isso, mudança de comportamento e garantir que qualquer tipo de violência, inclusive violência psicológica... E fazer as notificações compulsórias necessárias. Exato, do Conselho Tutelar. Isso é fundamental. O Conselho Tutelar, gente, é uma instituição da sociedade que serve para fazer essas articulações. Então, avisem o Conselho Tutelar se tiver essa... Escola, posto de saúde exato. Hospital. E o próprio sistema de justiça, que muitas vezes é negligente de olhar para a vítima. Exatamente. Então, tem que agir rápido, tem que pensar como rede.
e criar um fluxo como rede. Para essa criança. E, fora isso, a gente, como sociedade, assumir essa tarefa primordial de realmente libertar as crianças dessa violência, gente. É inadmissível que a gente permita que isso continue ocorrendo no Brasil, numa sociedade como a nossa. Então, por isso tem que ser prioridade nossa de cuidado. Uma coisa que eu fiquei muito espantada, Pedro, é que está sendo votado, vai ser votado, uma lei de ter um cadastro de homens que são abusivos com mulheres, praticam violência. Eu já achei que isso devia estar na ficha, como está no nosso currículo, como se a gente deixar de pagar uma conta, está lá, vamos saber que nós não pagamos a conta. Isso também tinha que ter em relação às crianças. Porque, em geral, o abusador de criança, ele se repete. Então, se ele faz isso aqui e ele muda de estado, e se isso não tiver dentro de uma ficha, sei lá, do histórico... muito obrigado. O que acontece? Isso vai fazer com que ele vá para outro lugar começar a fazer com outras crianças. Não, e hoje em dia, com a internet, multiplicou os casos de abuso pela facilidade das tecnologias e abuso, inclusive, online. Por isso que a proteção, né, com relação à mídia é tão fundamental. Porque a mídia digital. Porque, infelizmente, hoje as formas, né, de grooming, né, que a gente chama de aliciamento de crianças, é muito maior. E as consequências são tão gravosas quanto. Igualmente. Porque tem impacto psicológico, tem impacto de ameaça, de sofrimento, e tem muitas vezes impacto corporal. Quando isso gera os encontros, né, reais. Sai do mundo virtual. É fundamental que as autoridades competentes, que as empresas, plataformas, tenham equipes especializadas e tenham essa corresponsabilidade de lutar contra a violência, toda forma de violência. Não só sexual, física, os tipos de bullying também muito preocupantes, de violência nas escolas que a gente tem visto no nosso país. E cada um tem o seu papel. A mídia tem o seu papel, a mídia digital. Os anunciantes também. Porque muitos anunciantes acabam se atrelando a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de... E não é assim, gente. A gente tem que ter uma responsabilidade. As pessoas denunciando, as famílias não permitindo, as escolas, cada um vai ter um papel nessa rede de proteção das crianças, inclusive contra toda forma de violência, erotização precoce, adultificação. Restaurar esse olhar para a criança de um olhar respeitoso. Criança, é bom ser criança, gente. Tem que ser bom. Para muitas não é. Porque sofrem a violência, sofrem a violação de direitos. Mas tem que ser bom. É o que vai definir a nossa história como humanidade. Se não for bom ser criança, a gente está fadado ao fracasso. A gente perdeu. Tem que ser bom ser criança. Todos perdemos. E talvez seja um elogio no final. Nossa, que criança você é. Vamos fazer esse pacto que daqui a uns 10 anos a gente vai transformar a criança. Nossa, você é criança, hein? Que bom. Exatamente, eu já faço isso com um amigo, sabia? Exatamente. Eu faço elogio, às vezes em livro, assim... Que boa criança você é. Que você continue brincante, que você continue lúdico, que brincar seja algo impotente na sua vida. Porque se a gente perder isso, cadê a vida? Verdade. Não fez sentido. Aí a gente fracassou como espécie. Não tem jeito. Próximo, Bru. Como podemos proteger as crianças dos impactos negativos da tecnologia e das mídias digitais? Já acabamos de falar. Direitos da criança por design, gente. Vamos convencer as empresas a serem mais responsáveis. Vamos também educar as crianças para um uso crítico da mídia e uso adequado. E também dar apoio às famílias. Não adianta culpar a família. O tempo todo, O tempo todo, que a mãe não viu, a mãe não acompanha, a mãe... É tudo a mãe, né? E a escola... Exatamente, sempre coitada da mãe. Mas a da escola, os pais também, claro, mas a escola tem que estar preparada para desenvolver esse senso crítico. Né? Cada um vai ter um papel, escola, família. Agora, quem tem a maior responsabilidade? Se você tem grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Então, as empresas têm um papel fundamental de organizar o design dessas plataformas para ser protetivo e ser educativo. Educativo bom, entretenimento, tem que ter coisa boa ali, que capte a atenção, mas com valores positivos. Inspirador. E muita gente já tá indo nesse caminho, tá? Tem muitas empresas assumindo isso, criando diretorias sobre direitos da criança nas grandes empresas. A gente tem que alastrar esse movimento. Com certeza. Tem que contagiar, né? Literalmente. Próximo, Bru. Quais são os direitos fundamentais das crianças que todos devem conhecer?
Artigo 227 da Constituição. Não, a gente tem que colocar aqui depois, tá? Vamos colocar, assim, deixa sempre embaixo aqui a conversa. Artigo 227. Quais são os direitos? Direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer. Brincar é direito, gente. E tinha que ser direito pra gente, tá? Também. Porque uma vida sem brincadeira, pros adultos, é uma vida empobrecida. E brincadeira, o que significa? É música, é dança. A gente tava falando de forró. Exatamente, das festas. Das festas do Nordeste. Gente, quer tá feliz? Vai pra uma festa popular. Vai pra festa junina, vai pra festa de rua, vai ver as pessoas e vai se ver também. Exatamente. E vai brincar. Volta a ser criança, por favor. Vai pras ruas, vai pra festa São João, vai pra festa do boi, onde você tiver. Acha uma quermesse, acha o que for. Acha uma festa popular. Uma festa popular pra gente retomar o ser brincante. Dança forró, dança samba, que é essa brincadeira, né? Muito presente aqui também no Sudeste. Acha esses espaços de lazer que é espaço brincante. E tem direito, a criança tem... Na verdade, é mais do que direito. É essencial pra criança brincar. Brincar não é perder tempo, gente. A gente acha que... A gente aprende brincando. Eu já vi tanta gente colocando criança no Academia dos Gênios. Que academia não sei do quê. Pra ser criança e ser uma pessoa que vai ter habilidades desenvolvidas, deixa ela brincar. Deixa ela. Não é? Fica direcionando o que ela tem que fazer. Deixa ela inventar mundos com esse potinho aqui. Inventar uma vela de barco com esse lenço. Um lenço. Porque é isso que vai permitir o desenvolvimento dela. Então, o lazer, o direito de ser a convivência familiar e comunitária, esse eu acho lindo. Esse é um dos objetos de estudo do meu doutorado, que é garantir que a criança possa conviver com a família, mas não só com a família, com a comunidade. Ir além da família é libertador, gente. Entender que existe algo para além da família é algo que nos muda, porque a gente vai desenvolver outras famílias e outros laços. Nos apresenta ao mundo, né? O mundo. A comunidade mundial. Tem diversidade. É levar ela ao conhecimento da natureza. Eu acho, As crianças estão privadas de ter contato com a natureza. E com a natureza diversa. Tem vários passarinhos, tem vários bichos e tem vários humanos. Muita gente, acho tão burro isso, achar que a criança tem que ficar isolada num mundo só de gente que pensa igual a ela. Os grandes gênios que a gente citou por aqui são aquelas pessoas que foram para a sociedade, para a comunidade e conheceram a realidade diversa. Faz bem para a criança conviver com pessoas diferentes da sua família. Né? Como a gente também. Totalmente. Mas para a criança é formação. Repertório. É repertório. Exatamente. Genialidade tem a ver com repertório. Genialidade tem a ver com conhecimento de diferentes referências. Uma criança que não convive com pessoas diferentes da dela... Vai ser muito difícil. Essa é a verdadeira pobreza. A pobreza... Essa incapacidade de juntar o maior número de conexões para pensar no maior número de ideias. Conhecer e respeitar diferentes realidades de vida, de pessoas e de seres. É isso. Quando a gente fala de diversidade, é isso. O que é diversidade? É saber que existe, porque existe. É um fenômeno da natureza. Tem passarinho com pena X, com pena Y, tem mamífero de um jeito ou de outro. E os seres humanos também. E essa diversidade de ser e existir, ela tem que estar refletida com respeito. Permitir que as pessoas possam ser e estar como elas são, como elas estão. E essa aprendizagem desde a infância, ela é fundamental. Para florescer. O respeito. Exatamente. E a convivência, a gente está falando de convivência familiar e comunitária, né? Que como a comunidade expandida, ela é tão essencial. E depois, outros direitos também previstos no artigo 227 é serem colocados a salvo de toda forma de violência, crueldade e opressão, que a gente já falou bastante aqui. Com certeza. Próximo, Bru. Por que é importante incluir a voz das crianças na elaboração de políticas públicas? Gente, vocês estão antenados, hein? Olha, parabéns aqui. Olha, tô falando sério. Eu tenho um orgulho da comunidade. Hoje nós somos 1.000 e poucos. Né? E a gente abre e fecha para dar tempo de todo mundo se relacionar também. Que legal. Né? Maravilhosa essa pergunta, porque é a pergunta que a gente tem enfrentado todos os dias no Alana e outros grandes espaços de tomada de decisão, como a COP do Clima. O Alana, junto com outras organizações internacionais, a gente desenvolveu um trabalho de advocacy dentro da COP do Clima, que é a Conferência das Partes da ONU, que discute as grandes negociações climáticas do futuro da nossa humanidade. Não tinha criança. Não tinha nada. Não podia entrar.
E a gente começou a questionar. Ei, pessoal, por que vocês não estão ouvindo as crianças? Se elas são as mais impactadas... A primeira pergunta foi do impacto. As minorias, foi colocando todas as minorias, né? Com o tempo a gente observou isso. Mas se elas são as mais impactadas pelo clima, cadê elas? Para falarem por elas mesmas o que elas estão sofrendo. E foi um compromisso nosso com a Unicef, com outras grandes organizações do mundo. A gente conseguiu levar as crianças para lá. No Egito, pela primeira vez, uma criança que é um ativista ambiental maravilhoso. Conheçam o Francisco. Francisco, ele é colombiano, latino-americano, hermano nosso. Irmão. E ele fez ele é desde pequeno, apaixonado pela natureza, levantou a voz dele, e foi ele que foi pela primeira vez que falou numa sala de negociação. Que legal. Quantos anos? Ele tinha, na época, 11 anos. Hoje ele tem 14, se não me engano. E depois disso, a gente começou a discutir lá dentro da COP, com todos os países da ONU, com todos os países do mundo, a falar, gente, vocês precisam ouvir as crianças. E esse ano, na conferência preparatória da COP, que vai ser no Azerbaijão, e depois a COP 30 no Brasil. Sim. Vem pra cá. A gente conseguiu um painel de especialistas para que as crianças pudessem estar no centro das negociações. Então, colocar crianças na elaboração das políticas públicas, além de um dever legal, está escrito no ECA, no artigo 4º do ECA, que toda criança tem que ser considerada nas políticas públicas, tem que ser escutada, está na Convenção sobre os Direitos da Criança. Além de ser uma forma de dar cidadania, se tem uma decisão que vai impactá-la, ou já está impactando, ela tem que ser ouvida. É algo também que a gente tem visto muito estratégico para as novas soluções. Porque as crianças têm uma visão sobre a realidade que a gente não tem. E ouvi-las... E essa coisa deve ter um momento que o que elas dizem nos encantam, de novo, de alguma maneira. Deve acessar essa criança nossa, adormecida, que é muito mais fácil uma criança acessar do que um outro adulto. Você tem toda a razão. E é esse efeito que gera. Eu noto que isso faz... Eu, quando estou em contato com criança, E eu, toda vez que vou estar em contato com criança, eu dedico aquele dia. Esquece celular, não vão me achar. Porque eu falo, eu vou estar com as crianças. E aquilo é um mundo à parte. É um recomeço do mundo. Sabe quem disse isso? Guimarães Rosa. A cada criança que nasce, o mundo torna a começar. Ele recomeça, é um recomeço. Olhar para a criança talvez é um encontro nosso com a possibilidade do recomeço. E é por isso que é tão bonito a gente naturalizar a criança no nosso convívio. Naturalizar o choro, naturalizar que ela está em aprendizagem, ela vai dar trabalho. Tá tudo bem, porque adulto dá trabalho também, a gente não reclama. Exatamente. Quando a gente vai numa festa, alguém passa do ponto, a gente fica reclamando? Não, faz parte. E criança faz parte chorar, faz parte se entender, faz parte não conseguir ter o controle inibitório para lidar com as próprias emoções. Faz parte, repetir 200 vezes aquilo que elas gostam. Isso é a vida. Exatamente, estão aprendendo. E mais do que isso, que nós aprendamos com elas. A gente tem muito a aprender com as crianças. Ou talvez a reaprender com a Relembrar. Relembrar né? Daquilo que a gente esqueceu. Reconectar. É quase como uma religião infantil. É reconectar com a nossa criança. Quando você falou desse menino que estava sendo ouvido, me deu a sensação... Eu tenho uma mente muito visual, eu me vi lá. E eu me vi tendo essa sensação. Caramba, ele conectou num pensamento infantil que eu já tive. Eu acho que isso, quando é acessado, é irreversível. É irreversível porque faz parte da nossa estrutura. Exatamente. A infância é a nossa estrutura. Está na nossa base. Não, a gente não é... A gente só é o que a gente é hoje em função da infância. Pro bem e pro mal. Exatamente. Então que a gente cuide delas e que a gente escute elas. Mais do que incluir a voz, é considerar essa voz. Exatamente. Não é botar ali para fazer número, né? Ou para tirar fotinho, não. É parar e ouvir. Exatamente. E a gente vai aprender muito, gente. Tem não certeza. É à toa que algumas tradições pelo mundo falam que se quiser realmente transcender, que vire uma criança. Exatamente. Que vá para outros... Que reconheça a realidade das infâncias como algo central para o desenvolvimento humano. Tem uma frase que corre na internet, quando eu crescer, quero ser criança.
Que maravilha. Cresceu, voltou. Eu quero ser criança, exatamente. Um parênteses, eu ouvi essa brincadeira de frases. Como chama? O poeta Manuel de Barros. Manuel de Barros. Eu vi, ele é maravilhoso, né? Porque ele fala sobre criança e fala sobre natureza. Pra mim, assim... É a sofisticação da simplicidade, é ele. Não tem maior sofisticação do que a simplicidade. Aliás, é o grande desafio da vida, né? Eu que fui formado em Direito, que a gente tá acostumado com juridiquês. Nossa. Com esse monte de... Eu acho que o meu exercício da vida é ser... Fazer o contrário. Fazer o contrário. Exatamente. Enfim. E ele fala assim... Eu quero crescer para passarinho. Para passarinho. Exatamente. Talvez não tenha coisa melhor aqui. Crescer para criança e crescer para passarinho. Para passarinho. Próximo, Bru. Qual mensagem você poderia deixar para nós, pais e responsáveis, para que saibamos amar, educar melhor nossas crianças? Eu acho que não é só pais e responsáveis, para todos. Que todos, nós, educadores. Todo cidadão, né? Qualquer ser humano. Exatamente, qualquer mensagem ser humano. A gente pode deixar. Né? Olha, que vocês e que nós todos cresçamos para a criança. Não é se abaixar no nível da criança, que parece uma coisa menor. É se elevar ao nível da criança. Quando a gente se abaixa para considerar a criança no olho, a gente está se elevando ao nível que a gente esqueceu quão importante ele é. Então, amar e educar uma criança, e tem um livro do Janusz Korczak, Como Amar uma Criança, maravilhoso, deixo como dica aqui. Como amar uma criança. Como amar uma criança. Ele fala justamente isso. Essa frase que eu falei do abaixar é dele. Que ele fala o seguinte, a gente precisa considerar a criança profundamente, nessa realidade da dimensão de contribuição humana que ela já traz. Ela não vai ser no futuro, não é um vir a ser, não é o porvir, algo como que tá esperando só para desabrochar. Não, ela já é. E como ser que já é, a gente tem que proteger ela com prioridade absoluta e a gente tem que considerar ela como um interlocutor da vida, garantindo a ela pertencimento e reconhecendo quem ela é desde a infância. Ela não precisa ser reconhecida no futuro. Quantos adultos sofrem de não ter tido esse reconhecimento na família, na comunidade? E que triste é a gente se dar conta disso. Por que a gente não pode garantir que a criança seja reconhecida pela família e pela comunidade, ou por outros seres vivos, desde a infância, pela escola, que a gente garanta ela, e aqui eu acho que isso é fundamental, amar e educar não pode ser uma ação solitária. É pobre, é empobrecedor, ter só pouca gente, uma referência de amor e de educação. Que as crianças possam ter uma variedade de referências de amor e educação. Desenvolver laços afetivos, sociais afetivos com a professora, com quem cuida dela diretamente, com pai, mãe, avô, avó, tio, tia. Isso faz bem. Bisavô, né? Com a longevidade agora, muitas crianças estão vivendo essa realidade de ter bisavô. Né? Vizinho. Exatamente. Eu lembro, voltando agora para o começo, é que desperta tanta coisa, né, gente? Falar de infância eu lembro que minha mãe, quando os meus pais se separaram, minha mãe, estrategicamente... Botou ele pra ONG. Deixou... além de ter botado pra ONG, ela é boa. Ela é boa estratégia. E meu pai também. Meu pai, com os papéis, né, diferentes, ele bota a gente pro mundo. Botava a gente pro mundo. E minha mãe, ela estrategicamente possibilitou que eu convivesse com os vizinhos mais fortemente, para que nesse período de ausência ou de restabelecimento de relações, de funções, papéis, eu tivesse referência. E eu cresci com muitos vizinhos. E foi muito bonito ver diferentes famílias funcionando. E até hoje, eu tenho adultos de referência, pais, Severino Antônio, Kátia, Tia Rê, pessoas que me acompanham, que eu tenho uma relação familiar. A gente se chama de família estendida. É isso mesmo. É isso mesmo. E a possibilidade de a gente reconhecer num outro que não era o biológico, mas se reconhece como alguém familiar, talvez sejam umas coisas mais lindas. É verdade. Talvez sejam uns grandes encontros. Das raízes das árvores, né? Então, amar e educar uma criança tem que ser um papel de todos nós. E que a gente se coloque nesse papel de não só amar e educar a minha criança, seja interior ou seja a minha imediatamente, mas as nossas. Ou aquelas que não estão com cuidado de ninguém, que são as principais que a gente tem que olhar. Verdade. Perfeito. Bru,
Chegamos não, no calma. momento... Não gente, mas olha, isso foi quase uma banca de não doutorado. Não, só pergunta boa. Agora que vai chegar só o pergunta boa. Vamos agora lá. vai chegar o melhor. Parabéns, essa comunidade aí tá uma criança bem forte. Isso. Com certeza. Estão brincando bem. Ou estão tentando, né? Olha, esse daí já é o ótimo. Pipinho. Já é ótimo. Pipinho é o nosso mascote, filho da Ana Beatriz. É um cérebro muito saudável, onde ele brinca e tem acesso a bons conteúdos, como o seu. Pelos headphones. Ele não vê televisão. Ele tá? Eu só deixo ele ouvir coisa boa. E ele, enquanto você falava hoje, ele pegou palavras-chave que ele agora vai brincar Mandou com você Uau, que através rápido. de um jogo do ping-pong. Uau. Como isso funciona? Através da mãe dele, que vai dar voz a ele, vai pegar palavras e essas palavras vão jogar para você. A voz é dele. E aí, o que vier na sua mente, você vai falar em relação a essa palavra que Não ele jogar. precisa pensar, é uma Livre associação. Isso, exatamente. Vamos lá. É um brincar mesmo. Ele quer que brinque. É a brincadeira mais pra legal, brincar. gente. Aliás, dá pra Exatamente. brincar com palavras. A gente Isso. esquece O tempo disso. todo. Poesia é a brincadeira das palavras. É verdade. E nas frases das crianças, tem as maiores poesias da humanidade. É verdade. Não, e brincar é muito bom. Brincar é muito bom. Ter acesso de riso, então, é um orgasmo da alma. Mesmo? É verdade. Eu não abro mão dele. Vamos lá. 1. Sustentabilidade. Natureza. 2. Família. Polifamília. Estendida. Eu pensei no poliamor, na verdade. poliamor, Eu não falei por controle, estendido. mas é isso. Mas Poliamor. estendido, poliamor. Família tem que ser poliamor, gente. Com certeza. Pra gente ter várias facetas do amor. O amor tem muitas faces, né? E que tem a gente que ter, experimente porque várias. isso traz pra gente além de uma liberdade, um senso de pulsão de vida com várias dimensões da existência. Não só Várias amizade, a família, Exatamente. família estendida, enfim, poliamor. Quem cuida da gente. Exato. Né? 3. Amor. Compromisso. 4. Se pudesse entrar numa máquina do tempo, você iria para o passado ou para o futuro? Por quê? Ou um ou outro. Olha, eu sou encantado pelo passado. Você é vintage. Eu gosto muito do retrovisor da história que ensina muito para onde a gente está indo. Uhum. Não sou apegado ao passado. Sim. Mas eu gosto de olhar para o passado como ensinamento para o futuro. Porque o futuro não existe, né? Uhum. Não. O passado ele já existiu e nos dá sinais na parede da memória, aquelas lembranças. Nossa, poético isso. Na parede da memória. Não, mas, gente, o quadro... isso Belchior cantado por Elis Regina. Na parede da lembrança... Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Perfeito. Então, nessa parede da memória, ensina muito pra gente. Perfeito. Complete a frase. Educar é... Amar. 6. Felicidade. Esse respiro. 7. Justiça. Agora. 8. Motivação. Transcendência. 9. Se você tivesse um superpoder, qual seria e por quê? Poder da paz. Poder da paz. Fantástico. Gandhi, por isso. É, O herói dele, Gandhi. É, o herói Nossa, dele é Gandhi. Poder da paz. Tudo tem a ver, olha a história, né? Um sonho para acabar. Que todas as crianças possam ser protegidas e respeitadas. Perfeito. Amém. Meu querido, queria te Muito obrigado, viu? agradecer. Foi uma delícia. Foi um prazer. Quanta Vamos coisa fechar a boa, roda quanta coisa aqui. boa. Olha, a gente aprendeu muito. Você é Eu que- inspirador. Fiquei muito feliz de ver que muitas das coisas que falava batia com meus pensamentos. Eu sou bem viajante, então todas as Que vezes é uma que eu falava... delícia. Não, aqui foi uma viagem, gente. Foi encantador. Uma Eu viagem. vou pra lá, eu vou pra cá. Isso é uma característica minha e que eu não abro mão, né, de ser assim. Que bom. Queria que bom. te dar aqui Mentes Consumistas, que foi um Olha livro que eu só. falo sobre essa coisa do consumo. Sim. E tem um capítulo que é Mercado Consumidor Infantil, que eu já A gente alertava para Isso isso. a gente já usou no Alana, isso aqui. É, jura? Sim. Eu tenho aqui Janelas da Mente, que é baseado em casos verídicos que eu atendi, mas foi ficcionado. E Felicidade, que foi um olha que eu que legal. escrevi na pandemia, que eu falei, não vou ser infeliz, porque não é a minha vocação.
né? E eu acho que não é a vocação de nenhum ser humano. E tem aqui também um presentinho. Muito obrigado. Uma eco bag do Pipinho, tá? Que é ecológica, claro. A gente custou achar, porque de plástico tinha vontade. E a gente tem legal, aí um caderno de anotações para você poder soltar a tua criatividade. Temos a canequinha aqui do Pipinho, a gente espera que você goste. E atrás a gente tem aí, faça, aconteça, inspire. Que eu ótimo. Fui. Que maravilha. Gente, muito obrigado pelo convite. Foi uma delícia. Foi um prazer. E agora você vai usar essa câmera aqui para dar todos os seus recados finais, onde te acham, se as pessoas se interessam por esse assunto. Inspire as pessoas que estão te vendo. Agora é só para cá. Bom, gente, conheça um trabalho que não é só meu, é de todo mundo que trabalha no Instituto Alana e trabalha, na verdade, em várias organizações de defesa dos direitos da criança. Então, conheça o nosso trabalho, nossas redes, Instituto Alana. Eu, no Pedro Hartung, H-A-R-T-U-N-G, e a gente tem muito conteúdo sobre a proteção dos direitos da criança em 3 dimensões: natureza, digital e equidade social no Alana. Meu Instagram, eu não falo somente de criança, eu falo também de vida, de festas populares, amo festa popular, acabei de voltar de São João, e faço questão porque eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? Essa vida no meio da vida e no encontro das pessoas. Então, convido a vocês a conhecer as redes do Alana, se engajar pela proteção dos direitos da criança com absoluta prioridade e cada um fazendo a sua parte. Mesmo se você não tiver filho, se não convive com criança, você tem uma parte para contribuir, que é organizar essa vida no entorno das crianças e também no entorno da natureza. Se vocês puderem hoje, vão para a natureza, encontrem um pedaço de céu, um pedaço de terra, um pedaço de formiga passando e se encantem novamente, encontre maravilhamento ou alumbramento com a natureza, com a infância que vocês tiveram e com a infância que a gente ainda pode ter. Esse crescer para a criança é algo tão importante que vai nos ajudar a ter uma revolução do cuidado com a devida profundidade que a gente precisa para superar as crises que a gente tem enfrentado. Muito obrigada, meu querido. Queridos, nós estamos finalizando mais um Pod Pipe. Hoje foi com esse cara bacanérrimo. Se você não conhece, eu acho bom você conhecer e seguir lá no Instituto Alana ou Pedro Hartung, com H e G Mundo. Por quê? Porque ele disse pra gente tudo que a gente tem que entender de ser humano. E o ser humano começa na infância, na natureza, e só assim, com esse conhecimento, com esse empoderamento, que é o único que é real, através do conhecimento, a gente vai poder realmente revolucionar a história da humanidade. Muito obrigada e até o próximo Pod People.